Estás pronto para largar as tretas e mergulhar em conversas que realmente fazem sentido? Neste episódio com a terapeuta Cristiana Ribeiro, vamos desmontar tudo aquilo que achas que já sabes sobre saúde mental. Sem filtros, sem modas passageiras, sem gurus de Instagram. Vamos falar do que é estar bem, do que é viver a correr atrás dos outros, do que é parar para te ouvires a ti, longe do barulho das redes ou do julgamento dos outros. Entre caminhadas e aquela busca por sentido, vamos abanar a rotina e provocar os teus pensamentos. Menos treta, mais saúde mental, mais Cristiana Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Menos Treta, Mais Conteúdo, e hoje temos connosco a Cristiana Ribeiro. Bem-vinda. Muito obrigada. E começo por perguntar, como habitualmente, qual é o tema que vamos falar? Olha, vamos falar de saúde mental. É um tema que parece que está muito usado já, mas eu acho que estamos numa fase em que não quero mais falar e trazer, na verdade, menos treta e mais conteúdo sobre esta situação, que acho que é tudo muito confuso ainda. Muito vago, muito confuso, muita informação. Portanto, acho que é um modelo. Gosto muito disso. Mas agora, a minha pergunta é, de que forma é que nós podemos tratar a saúde mental? Isso é aquele tema, não é? Que quer dizer, como é que nós podemos tratar a saúde mental? Nós somos todas pessoas diferentes. E eu acho que, na minha opinião, como terapeuta, eu acho que o mais importante é nós pararmos de olhar para as pessoas em geral, socialmente como um número, e olharmos como um ser único, um ser individual, porque nós somos efetivamente seres únicos todos. Aquilo que te compõe, não é? Não é só a tua estrutura física, nem é só a tua estrutura mental, são os teus padrões, as tuas crenças limitantes, a cultura onde tu nasceste, a família que tu tens. Tudo isso interfere diretamente na tua saúde mental. Portanto, a saúde mental é um tema grande, abrangente, mas eu acho que o primeiro passo sobre como olhar para a tua saúde mental é parar, respirar e olhar para dentro. Quem é que tu és? Mediante as circunstâncias que se apresentam. Porque tu nunca és tu. Não é? Tu não és aquilo que os teus pais acreditam que tu és. Nem que os teus funcionários acreditam que tu és, nem que os teus amigos acreditam que tu és. Nem aquilo que tu acreditas que és, na verdade. Nós não somos nada daquilo que nós acreditamos. Podemos ser um bocadinho, não é? Mas a verdade, no fundo, quem é que tu és? Se não existisse rigorosamente nada daquilo que tu tens, nada do lugar onde tu estás inserido, nada desta circunstância, quem é que tu, Tiago, serias? Portanto, a saúde mental começa por aí. Essa é mesmo uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que aquilo que nós somos é fruto daquilo que nós temos vivido até agora. É? A forma como nós vivemos também pode ser muito diferente. Como vivemos, como somos educados, o contexto. Uhum. Se tu não tivesses nascido na zona onde tu nasceste, tu serias a pessoa que tu és hoje? Não. Daí a forma como nós temos vivido até agora, o contexto e tudo mais. Mas mas és o resultado das tuas escolhas? Ou és o resultado daquilo que a vida fez contigo? Ou és o resultado daquilo que aconteceu na tua família? Ou és o resultado daquilo que aconteceu na tua escola primária? És quem? Eu acho que é tudo isso. Estou certo ou errado? Estás certo? Porque a verdade é que todas as tuas escolhas e todas as coisas que tu fizeste fizeram com que tu chegasses e fosses a pessoa que tu és. Mas, e sem isso tudo, quem é que tu és sem isso tudo? Porque também és alguém sem isso tudo. Só não és o Tiago. Sem isso tudo, onde é que eu devo ir? Deves dir exatamente quando tu não tens nada daquilo que faz com que tu sejas a pessoa que tu és hoje. Ou seja, imaginemos que eu não tenho nada, estou sozinho no mundo. Não terás, mas nunca acontecerá. Sim, mas quando digo que estou sozinho, ou seja, Sim, ou há seja, fases difíceis da vida em que a gente não tem ninguém que nos apoie, que somos obrigados no fundo a olhar para dentro, não é? E é aí que nós nos encontramos. mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito despretensiosa, e zero materialista. Portanto, eu trago aqui uma verdade diferente da maior parte daquilo que nós temos em termos sociais. Portanto, a minha questão, por exemplo, neste caso seria: se eu te tirasse o teu trabalho, se eu te tirasse a tua casa, o teu carro, as tuas contas bancárias, se eu tirasse toda esta parte que seja monetária e física, quem é que tu serias? Aí era um bom lugar para tu começares. Porque tu não te defines pelo cargo que tu tens, nem te defines pelo carro que conduzes, nem pelo telemóvel.
nem pelo estatuto social que tu tens, quando a maior parte das pessoas efetivamente se definem assim, pelo estatuto que são. Isso é muito triste. Mas se tu não tivesses esse estatuto social, que é o que naturalmente define as pessoas, quem é que tu serias? Qual é a tua base? Quem são as pessoas? Ou seja, o que é que te traz efetivamente? O que é que te faz efetivamente feliz? O que é que te faz vibrar? Sabes? Sem teres que conduzir um Porsche, sem teres que ter um iPhone de última geração. O que é que te faz vibrar? O que é que te faz vibrar que não seja monetário, que não seja material? Onde é que tu vais buscar essa sensação? Ou quando é que essa sensação brota? Em que circunstâncias? Em que momentos? Quando tu te atiras para uma piscina? Quando tu fazes um hiking, mochila às costas e não consegues ouvir nada? Quando saltas de paraquedas? Quando estás a meditar? Quando estás a tomar banho? Em que momento é que efetivamente te brota um sentimento natural de energia e de alegria? Esse és tu. É giro, estavas a falar e estão a vir alguns pensamentos à ideia. Gosto muito quando faço caminhadas na natureza. Gosto muito quando estou numa praia, dar um mergulho. Ao pôr do sol é brutal. Basicamente, estando na natureza, sinto-me bastante bem. Há uma conexão maior. Eu fiz os caminhos de Santiago já em 2 partes e sempre que há assim algumas dúvidas ando com esta ideia de fazer um retiro só para mim, ou seja, fazer os caminhos de Santiago sozinho, para sentir exatamente, para estar comigo, e aquela energia faz-me bem. Olha, eu já fiz os caminhos de Santiago para aí 6 ou 7 vezes, em circunstâncias diferentes da minha vida, e eu acho que a sensação de quem faz os caminhos de Santiago, isto é muito engraçado teres trazido isto aqui, é que parece que tu fazes parte do caminho, não é? Quando eu vi uma vez um filme sobre os caminhos de Santiago, quando fui fazer o meu primeiro caminho, que quando acaba o filme há uma senhora que diz assim: e agora o que é que eu vou fazer? Parece que não há propósito. Quando na verdade, se tu fores perceber, tu tens um propósito naturalmente de chegar à catedral, mas o caminho que tu fazes, tu não pensas todos os dias, tipo, pelo menos já acho eu, mas que estás mais perto ou que estás menos perto, tu vês os marcos, mas o que existe quando tu caminhas não é o pensamento de quando é que tu vais chegar, não, é um... Eu até me estou a arrepiar a dizer isto, porque realmente é muito bonito quando tu consegues ter uma entrega. Há muita gente que vai com problemas e está tudo bem, não há problema nenhum. Mas quando tu estás nos caminhos de Santiago, esta sensação de pertença, esta sensação de que estás no caminho certo, de que é aquilo que tens de estar a fazer, que não tens de estar em mais lado nenhum a fazer mais nada, esse é o sentimento natural de alegria que nós trazemos dentro de nós. Esta porcaria desta vida de andarmos aqui a correr, a ganhar um salário, para trabalhar para não sei quem, não sei quantas horas, para termos que fazer não sei quanto, para depois chegarmos a casa não temos tempo para estar com os filhos, para estar com o cão, para fazermos aquilo. Não tens tempo para chegar a um pôr do sol, porque tens que ir a correr fazer o comer, porque no dia tens que ir trabalhar outra vez para estar a trabalhar para alguém, a encher os bolsos de alguém, que naturalmente tem que existir socialmente, atenção, mas... Não é? Nesta correria da vida, e quando tu olhas para ela passaram 10, 20, 30 anos e a tua sensação de pertença não existe em lado nenhum, porque tu te sentes completamente fora daquilo que toda a gente vende. Tu não consegues ser yogi porque tu vais fazer yoga e tens de ter uma elasticidade incrível e tens que comer não sei o quê, e existem um pessoal que te ensina a beber água, que vais dizer porque é um estilo de vida. Não consegues fazer terapias porque o pessoal se abraça todo e é uma cena toda, não é? Então tipo, tu não sentes que estás num ponto em te abrir nessa fragilidade. Depois não consegues, então tu não pertences a lado nenhum. Não tens um posto, não pertences àquele estatuto, não sei de quê. Tu na verdade não pertences a lado nenhum. E sentes-te completamente fora. Num mundo onde existem 7 bilhões de pessoas, são 7, não sei se são 7, mas bilhões e bilhões de pessoas, e tu não te encaixas em nada nenhum. Mas porquê? Porque toda a gente vive fora dele próprio. O Santiago, os caminhos de Santiago são uma metáfora extraordinária para a vida. Fizeste uma vez? Já fiz 3 por partes, já fiz 3. Fiz Santiago também a Finisterre e fiz de Espanha também até Finisterre, e fiz aqui uma parte também em Portugal. Mas todas as vezes que tu fizeste, percebeste que precisavas de menos coisas do que aquelas que tinhas. Cada vez mais. São excelentes metáforas que a gente vive pelo caminho. Não é? Não precisas de nada. Não precisas de... E a vida é sobre isso. O menos é mais, é mesmo isso. E é um clichê de facto. O slow living é um clichê, mas é a maneira mais extraordinária de viver. Por exemplo, eu tenho uma coisa muito engraçada que é... Quando eu tenho pessoas que são mais complexas mentalmente e que vêm fazer terapias naquela história de vou ver, sabes? Tipo, até vou ver. Está tudo bem. Eu costumo dizer que adoro as pessoas que são céticas, adoro, acho extraordinário. Tipo, deixa-me desconstruir isso, deixa-me te dizer de onde é que isso te veio.
E trago uma forma, por exemplo, essencialmente com os homens, que é quando é que tu tens mais ideias? Quando é que te surge uma sensação de relaxamento maior e naturalmente as melhores ideias? Tens noção disso? Em que momento do teu dia? Quando estou a tomar banho, Pronto, é exatamente isso, quando estás a tomar banho. E sabes porquê? estou a meditar. Estás numa meditação ativa. Mas é o único momento em que tu estás a fazer aquilo. Tu não podes estar a fazer mais nada. Não podes estar a mexer no telemóvel, até podes estar a ouvir música e tal. Mas naturalmente tu só estás a tomar banho. E tudo o que tu fazes com atenção plena, chama-se mindfulness, né? Tudo o que tu fazes com atenção plena é estar presente aqui agora. E quando tu estás a tomar banho, tu dás espaço à tua mente, à tua energia, ao teu corpo. E só estás a tomar banho. Então surge-te, naturalmente, ideias, conclusões, coisas desse género. Porquê? Porque estás finalmente aqui agora. Ou seja, não estás a viver noutro momento. Porque nós naturalmente não estamos a viver no momento daqui e de agora. Até porque isso já é outra história. Mas tu só consciencializas aquilo que tu vives posterior, que é quando tu vês de fora. Mas quando tu vives, não vives. Estás a ver um pôr do sol maravilhoso, estás a tirar uma foto, fazer um vídeo. Tu não estás a perceber se... Sim, eu sou contra essas cenas. Cada vez mais é concertos e é tudo. O pessoal está sempre com o telemóvel, mas tu não estás a sentir, não estás a viver aquilo. Eu tenho anos de momentos que não tenho registados. Pá, o meu receio é que me esqueça daquilo, mas está aqui na minha memória. Quando precisar vou lá novamente. Mas acho que cada vez mais é tudo. Publiquei uma cena, ou seja, gostei e publiquei. Eu por acaso, no fim de semana fui dar um passeio de moto e tive com um amigo que já não estou há N tempo. E deu o mesmo gosto de estar com ele. Opa, era das vezes. Passou pela minha cabeça publicar uma foto com ele, com aquela cena e partilhar. Mas não é. O que é que os outros têm a ver com isto? É mais sobre mim. Vou guardar isto para mim e partilhar também com ele. E acabei de fazer agora no podcast o que é paro. Estás a validar. Não é? Mas isso... Mas lá está. É esta necessidade que as pessoas têm de ok, vou partilhar com o mundo que estou bem e tudo mais. O que é que tu sentes isto nas redes sociais? Olha, é uma coisa. Eu passei por isso o ano passado, há 2 anos. O ano passado passei por isso e tive uma lição de vida assim gigante. Não só porque eu sou terapeuta, mas porque eu sou uma pessoa que eu vivo muito. Que até às vezes é uma crap mesmo, porque eu sofro tanto. Da mesma maneira que quando vivo tanto, não é? Mas as redes sociais vieram trazer uma validação. Ou seja, é muito normal que a maior parte das pessoas de onde vem, do estatuto, por exemplo, mesmo os pais, foram os melhores pais do mundo, ofereceram tudo. Mas uma criança, uma pessoa que nasceu na abundância, não verá exatamente as mesmas coisas como alguém que nasceu na pobreza. Pronto. Pode exatamente a mesma coisa, elas não vão vê-las da mesma maneira. Quem nasceu na abundância, às vezes também tem aquela mania de que dentro da sua abundância também foi pobre. Porque há outro que é sempre mais abundante. Mas isso é uma perspectiva de vida. Nós todos temos uma perspectiva de vida. Imagina, tu vês uma coisa e a forma como tu vês como tu és. Tu vês as coisas como tu és, não é? Não vês as coisas como elas são. Há um placar lá fora que diz que é um placar motivacional, imagina, mas tu vais olhar para aquilo e vais achar que é uma coisa depressiva, ou vais achar que as cores não são em conformidade com. Portanto, nada daquilo que eu vejo é igual àquilo que tu vês, mesmo estando os dois no mesmo sítio, à mesma hora, no mesmo lugar. É diferente, porque na verdade os nossos olhos são apenas e unicamente uma projeção das memórias e das coisas que nós temos no nosso cérebro. Portanto, os nossos olhos, não sei, mas como funciona é, nós vemos uma coisa, nós retemos a imagem, enviamos para o nosso cérebro e o nosso cérebro é que assume a associação dentro do nosso registro mental sobre o que é que aquilo é. Tu se fores para a África, os miúdos tipo não sabem que são umas Nike, umas Skechers, umas New Balance, não, eles sabem que são umas sapatilhas. Porque a memória deles, a imagem que vem à mente deles é que é apenas e unicamente de umas sapatilhas. Mas voltando à situação do Instagram, ou seja, todos temos uma perspectiva diferente. E antigamente, há 20 anos, 10, 20 anos atrás, seres igual era uma seca. Hoje em dia, se não fores igual é que está mal. Então toda a gente é igual. É tudo padronizado. Porquê? Porque toda a gente tem uma sensação de precisar de pertencer. Por isso é que há esta frustração, esta correria, esta euforia, toda a gente querer o tudo que toda a gente tem para se igualar, para não se sentir inferior. Mental, é tudo mental, ok? Nada daquilo que tu vais buscar, nem a compulsão alimentar, nem os vícios,
drogas, sexo, roupa, nada disso te vai fazer sentir, por muito que tu adquiras, nada disso nunca te vai fazer sentir igual, porque está tudo na tua mente, não é? Ou seja, é preciso ressignificar esses sentimentos. Mas socialmente o que as redes sociais vieram trazer foi isto. Há tanta gente a viver vidas que efetivamente elas não existem e apostar. Porquê? Porque querem que os outros querem passar a ideia aos outros de que elas são valorizadas. Existe uma discrepância ainda maior quando a pessoa posta e parece que é e na verdade não é. Ou seja, existe uma frustração maior, uma discrepância maior, uma sensação de vazio maior do que propriamente aquela gente que não vive naquilo, que não vive naquela comparação, que não vive naquela necessidade de postar. Mas depois há outra cena muito chata que é: nós vivemos numa comunidade, tu não estás a fazer parte. Eu tenho amigos que têm filhos recentemente e naturalmente até mais velhos. Eu não consigo imaginar o que é criar uma criança nos mundos de hoje. Porque tu até queres ensinar o teu filho a ser vegetariano, ou não ser vegetariano, a comer menos carne, a ter a praticar desporto, ok, mas a não ter telemóvel, a viver mais um momento presente. Pá, mas tipo, por muito que tu tentes até fazer isso em casa, que até possas fazer, depois terás sempre que ceder em algumas circunstâncias, nos telemóveis, na marca dos ténis, na roupa, porque eles vão querer naturalmente se integrar, porque senão também vão ter uma infância chata, porque vão sofrer do tal bullying, não é? Do bullying, da diferença, de não serem igualados aos outros, mas os meus amigos têm e eu não tenho. Ou seja, isto também vai interferir na mentalidade da criança e nas crenças limitantes que ela vai desenvolver ao longo do dia. Portanto, é uma porcaria. Viver em sociedade, muitas das vezes, é viver a vida dos outros. Se calhar eles não precisavam nada daquilo, não é? Só que para estarem integrados, para se sentirem incluídos. Porque surgiu esta necessidade, Tiago. Com a globalização, depois assim, também não sejamos hipócritas, não é? A globalização traz-te coisas muito boas. Tu podes viajar para Londres em 2 horas e meia. Vais lá fazer um congresso, vais embora, espetacular. Ou seja, isto era impensável, não é? Sem a globalização, sem a possibilidade de podermos viajar com esta facilidade. Consegues ver imagens de todo o mundo, consegues ter acesso a filmes, a conteúdos, a livros. Isso é maravilhoso. Mas depois, tudo que é demais também, não é? É demais. Portanto, ou seja, o problema é que as pessoas levam as coisas ao extremo. As pessoas, a sociedade, os partidos políticos, os deputados. Porquê? Porque, não é? Todas as potencialidades europeias. Porquê? Porque isto é tudo manipulação, não é? É tudo, toda a gente quer manipular toda a gente. Então, para se manipular, tu tens de fazer com que as pessoas sejam dependentes. Certo. E como é que tu fazes isso? Mídia, não é? Ou seja, fazer com que toda a gente seja igual para que poderes, quando tiveres que mexeres de uma manada, não tens que mexer um a um. Isso não quer dizer. É uma chatice. Agora, poderia-se usar o Instagram? Pá, eu vivi fora e era incrível eu ter Skype e falar com os meus pais em videochamada. Vê-los mesmo estando fora. É extraordinário. Eu consegui trabalhar fora e ao mesmo tempo estar lá e estar cá. Mas nunca nada ao exagero ao ponto de viveres, pá, como hoje em dia, tipo, tu só és bom se tiveres um Instagram com mais de 10 mil seguidores. Porque senão não és. Não tenho. Opa, então, se calhar, devias repensar a tua vida, Tiago. Mas há tanta gente boa, maravilhosa, que tem conteúdo efetivamente bom a entregar, mas não o vende. Porquê? Não paga anúncios, porque realmente se não pagares anúncios no Instagram já não chegas a lado nenhum, já não há nada que seja genuíno e natural e autêntico. Não há, ponto. Não há, não é? Vão comprar mais rápido a quem tem 10 mil seguidores. E atenção, há gente com 10 mil, 20 mil, 50 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, que são bons. Mas há quem não. Não é? Todo um fake por trás desta história. Eu conheço bastantes terapeutas assim. Não quer dizer, pá, uma porcaria na vida pessoal, completamente hipócritas, que não têm nada a entregar, que se tu olhas para dentro da casa delas, que não é? Que é o lugar onde nós somos naturalmente quem nós somos à partida, não existe nada, mas existe uma hipocrisia, existe um valor financeiro, não é? Apostado, e faz com que aquilo cresça. Pá, e toda uma capa, não é? Que faz com que as pessoas comprem aquele tipo de coisas. Eu não sei como é que elas conseguem ajudar alguém. E tenho pena. Não devia. Mas tenho. Pelas pessoas que lá foram. Se calhar elas identificaram-se e até as ajudaram em alguma coisa. Mas
Como é que tu consegues entregar uma coisa quando não és tu, não é teu, não vem da tua sabedoria interna, não vem daquilo que tu vives, daquilo que tu queres? Pá, não sei como é que consegues fazer isso. Não sei. Estás a ser uma personagem, no fundo. Pá, isso é uma. Isso- Estamos a falar de saúde mental. Nós não estamos a falar de um indivíduo que é, por exemplo, músico e que vende a imagem dele no Instagram ou nas redes sociais, que faz muito bem, não é? Não estamos a falar disso, estamos a falar de pessoas que cuidam de pessoas. Pessoas que te direcionam, pessoas que te ajudam, muitas vezes num processo, se tu te vais divorciar ou não, se vais ter um filho ou não, se vais sair do teu trabalho ou não. Onde é que deves investir o teu dinheiro? Que tem muita influência. Muita. Então uma pessoa que vende uma coisa que não pratica, que não é genuína, eu tenho gente às vezes que me chega e diz assim, não sei como é que tens de ajudar. Não sei. E eu vou emendar para ajudar. Não, eu não me... Porquê? Não acho certo. É uma vida, é uma pessoa que nasceu com a possibilidade à vida, com o milagre de ter vivido. Se eu não tenho a possibilidade de potencializar aquela pessoa no melhor dela, sabes? Mas vale recomendar alguém que o consiga fazer. Um livro, alguém, estudar sobre aquele tema. Por exemplo, as pessoas às vezes me chegam e dizem, uma boa questão. E vou falar com pessoas que sabem mais do que eu, pessoas com quem eu estudei, por exemplo. Vou tentar perceber. Não vou ao chat GPT para ele me fazer um diagnóstico de alguém. Como existe tanta gente. O terapeuta chat. Não é? Isto estamos a caminhar para um lugar muito perigoso na sociedade. De que forma é que tu vês que isto vai afetar a saúde mental? O chat GPT. O chat e as redes sociais e as influências. Olha, eu sempre achei, por exemplo, vou aqui associar uma situação que é a parte imobiliária do país, do mundo. Eu sempre achei, porque eu sou uma pessoa muito crente na humanidade, sabes? Eu acredito em toda a gente. É uma coisa espetacular. Então eu sempre acreditei que eventualmente o imobiliário tinha que dar. Bom, nós não podemos ter séniores que trabalharam uma vida inteira a não ter um sítio para morar. Não podemos. Isto é o rosto da nossa sociedade, como podre nós estamos, não é? E eu não gosto de dizer nós porque eu incluo-me, mas a verdade é que eu também faço parte desta sociedade, não é? E eu sempre achei que ia haver algum momento em que isto ia dar um boom, ia-se resolver e o mundo, pronto, ia tomar as linhas que tinha que tomar, mas não. Há pouco tempo eu vi uma crónica, não sei exatamente de quem é, mas no público muito boa, que dizia exatamente isso, não vai haver boom imobiliário. Quando dizes boom, é quebra? A reventar, sim, assim tipo, sabes? Não. Estou à espera disso. Também eu. Portanto, o facto de eu estar à espera. Mais vale ir para o Brasil comprar lá uma casa que é mais barato. Se calhar vai ser a alternativa. Porque mesmo interior há uma chatice hoje em dia. Mas pronto, isto para associar à parte do... Eu sempre acreditei que ia haver um boom. Porque as pessoas iam tipo, pá, sabes? Ia arder tudo. Eu sempre acreditei que ia arder. Pronto, de alguma maneira ou de outra. Mas se calhar não. Mas isto está a ser contra a natura. Não? Como é que hoje em dia não se consegue ter uma casa com um ordenado? Ou seja, supostamente o ordenado mínimo devia ser para nós podermos ter alimentação e casa. Hoje em dia não é possível. Não. Hoje em dia se eu for pensar mais fundo, deep inside, energeticamente eu consigo justificar porque é que isto está a acontecer. Mas, socialmente, uma pessoa tipo, que vive uma vida completamente normal, que tem 2 filhos tipo 5, 7 anos, que seja, entrar na escola, que tenhas um carro básico, banal, que tenhas um trabalho normal, não é? Que tenhas que pagar creches, que tenhas que pagar roupa, que tenhas que pagar comida. O sufoco que as pessoas vivem, não é? A camisa de forças que as pessoas vivem é uma coisa irreal. Surreal, na verdade. Mas a ideia é essa, Tiago. É não te dar espaço. A ideia é não te dar espaço para pensar, não te dar espaço para decidir, não te dar espaço para tu teres outra opção. Tu tens que trabalhar e não podes sair daquele trabalho, porque o teu patrão até não te paga assim tão bem, mas os impostos que ele paga são ridículos também. Porque é uma situação que a maior parte das pessoas que trabalham, dos trabalhadores, não têm noção. Um funcionário custa 2 vezes mais, não é? E estão sempre a pedir aumentos, e a verdade é, eu percebo que eles precisam de aumentos, mas tu não tens noção. E depois é outra história da sociedade, que é, as pessoas estão tão frustradas que elas não vão dar mais.
Elas não querem dar mais, porque elas se sentem frustradas. Depois têm um contrato efetivo, o patrão não os pode despedir, tem que andar ali a mamar com aquilo, e depois tipo aquela pessoa é tóxica para os colegas de trabalho que até faturavam e até produziam no primeiro ano de trabalho, no segundo trabalho já não vão fazer nada, porque aquela pessoa é tóxica, mas não sabem porque é que o patrão não o pode mandar embora, mas o patrão sabe que não pode. Tem que entrar com 30 mil ou 40 mil euros para lhe pagar a indenização e dias de férias e não sei o quê. Então ele faz cada vez menos porque tem um lugar seguro, está cada vez menos frustrado, não tem paixão em nada, em casa não consegue passar isso aos filhos, a mulher, a relação, pronto, ardeu tudo e está tudo a arder. Que interessa. É um resumo. Fizeste aqui um resumo. Básico, não é? O resumo básico, ou seja, mas a ideia é essa. Então não tens possibilidade de escolha. Entendes? É este tal controle que politicamente se ganha, não é? Pois, e depois quando a malta sai fora deste circuito, começa a ser vista também como meio choné, não é? Eu fui considerada sempre a ovelha negra de todo o lado. Nem era só da minha família, sabes? De todo o lado. E hoje, com a maturidade emocional que eu tenho, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vejo, tenho 10 anos de terapia, 10 anos a ser terapeuta, eu consigo perceber que não, ninguém quer uma pessoa que pense fora da caixa. Ninguém quer uma pessoa que consiga ter uma ideia para fazer dinheiro fora daquilo. Ninguém quer um funcionário que fale de género. Mas eu consigo ver isto. Mas não devias. Porque não me interessa que tu vejas isso e que tu saibas. Porque a história da carochinha é sempre a mesma. Igual nas escolas, igual com os miúdos. Ou seja, ninguém quer, quando tu estás em termos de sociedade, comunidade, deputados, né, extremas, ninguém quer que tu vejas e que tu tomes uma ação sobre isso. Ninguém quer que tu sejas inteligente. Por isso é que não te dão educação financeira na escola, por exemplo. Nem educação sexual, que se dá, mas não se dá, não é? Ou seja, porquê? Porque não querem que tu sejas, não querem que sejas mais uma pessoa, não é? Um cordeirinho da sociedade, que acabas a escola, fazes a tua faculdade se for o caso, mas que vais trabalhar e que até achas que és merecedor daquele dinheiro, que fazes aquilo, que tens aquele horário. Pá! Seja mesmo formatado à maneira daqueles. E por isso é que o Instagram e as redes sociais vieram também para isto. Para globalizar. Para meter toda a gente no mesmo patamar, toda a gente não pode ser muito mais que aquilo, senão. Quando alguém te diz ainda Instagram, não existes no mundo. Tanto se perdesse o número de telemóvel, agora pede-se a conta de Instagram. Completamente. Já ninguém pede número de telefone. Que é para depois também poder analisar as pessoas, não é? Catálogo. O que é que ela tem, o que ela não tem, como é que ela não é. Quer dizer, vai sair tudo ao lado. Normalmente. Tenho um amigo meu uma vez que me disse uma coisa muito engraçada. Super espiritual, um indivíduo super giro, super bem posicionado na vida, mas detinado, sabes? Não correrem. Eu lembro que ele uma vez me disse uma coisa muito engraçada, que foi, quando eu vou para a casa delas, a primeira coisa que eu faço é ver o título dos livros que elas têm, que é para perceber o tipo de pessoa que é. Pessoas têm um livro, não, há umas que, se tiver livros de autoconhecimento, depende do tipo de livros naturalmente, não é? Mas tipo, o tipo de livros que uma pessoa lê diz muito sobre aquilo que tu estás ou à procura, ou que tu és, ou que estás na busca de. E é curioso. Mas falta perceber se leu o livro e aprendeu alguma coisa com ele, ou se não, continua sempre no mesmo. Mas à partida comprou. Portanto, se à partida comprou, é alguma coisa, há uma sementezinha ali, não é? Uma sementezinha de autoconhecimento que precisas, sei lá, tipo, há montes de livros, tipo, não é? Tu se vis uma pessoa, se vis uma pessoa que tem um livro em casa que se chama, por exemplo, Hábitos Atómicos, é uma pessoa extraordinária. Ou que está à procura de ser uma pessoa extraordinária, ou que está à procura de alinhar a vida dela com ela mesma, como hábitos é daquilo que nós somos feitos. Por exemplo, se vis uma pessoa que tem, não vou dizer, mas se vis uma pessoa que tem sei lá, não sei, mas um livro mais controla as tuas emoções, é naturalmente uma pessoa ansiosa, por exemplo, ou seja, uma coisa que tu podes facilmente identificar, não é? Mas isso tu consegues identificar uma pessoa se tiveres algum conhecimento ou quiseres ter algum conhecimento sobre PNL, programação neurolinguística, por exemplo, os anéis, o zona onde tu usas os anéis, as pulseiras, a forma como tu te vestes, a forma como tu te sentes, diz tudo de ti. Tu nem precisas falar. A linguagem não verbal e tudo. Ótimo. Diz-me agora, já percebemos aqui. Já fugimos aqui. Onde é que está? Já andámos aqui a viajar até, já fomos à China e viemos. Mas diz-me, de que forma é que tu achas que nós nos conseguimos alinhar um bocadinho mais com tipo de terapias, ou o
que é que tu sugeres para nós sairmos desta bolha, neste caso que está a acontecer? Olha, aquilo que, na minha opinião, é mais importante e é mais simples do que parece, porque eu acho que também houve uma necessidade de complexidade sobre a saúde mental, não é? Primeiro não se falava de todo sobre ela, era uma coisa tabu. Agora criou-se uma complexidade sobre a saúde mental. Pá, eu tenho um método incrível que é nada, não fazes nada. Para só de criar, de buscar, de consumir, para só, existe. Pá, tens um trabalho, tens de trabalhar, tens, ok, então vai trabalhar. Faz o teu trabalho, sem reclamar. Faz o teu trabalho e deixa que a vida, ou seja, faz com que pequenas coisas, é isso foi isso que eu te disse há bocadinho, que foi, o que é que te faz feliz? Faz mais aquilo, não sei, experimenta. Tu podes adorar arroz de marisco quando tinhas 10 anos e agora podes odiar. Tu não tens de fazer a mesma coisa que tu fazias. E quando as pessoas vêm e dizem, eu costumava ser feliz, pá, não és mais. Não és mais feliz com aquilo que tu normalmente fazias. E está tudo bem. Já Fernando Pessoa dizia que nós não somos a mesma pessoa, não é? Constantemente, nós estamos sempre em constante mudança e isso é maravilhoso. Enquanto que as pessoas naturalmente se agarram, querem-se mais agarrar ao conforto, à constância, àquilo que é sempre certo, não é? Mas tu não és a mesma pessoa, a vida está em constante, a vida é movimento. Então pá, tipo, olha para ti, o que é que está a acontecer contigo? Quais eram os teus sonhos de criança? Concretizaste os teus sonhos? Não concretizaste? Eles fazem sentido para ti agora? Não fazem? O que é que tu gostas? Se gostas de correr, então vai correr. Mas não consigo. Vai correr! Não consegues, começa. Não consegues correr meia hora, corre 5 minutos. Sabes? Tipo, eu adorava nadar. Então arranja tempo para ir nadar. Vais nadar e se calhar já não gostas mais de nadar. Pá, vai jogar pádel. Tipo, toda a gente joga pádel agora, se calhar gostas. Não é? Mas encontra aquilo que brota. Que faz brotar a alegria natural dentro de ti. A Bíblia budista, que é o Bhagavad Gita, diz muito isso. Nós nascemos com uma alegria natural. As crianças são alegres. Sem julgamentos, não é? Elas simplesmente adoram andar à chuva porque aquilo é engraçado. Quando é que foi a última vez que andaste à chuva? As pessoas até têm medo de andar à chuva. Por acaso andei há umas semanas. Até fui dar uma corrida e soube-me bem. Andar à chuva. Não é? Se calhar é a tua terapia. Há pessoas que efetivamente... Claramente que, atenção, se estivermos a falar de casos agressivos, pessoas que têm compulsões alimentares, vícios aditivos, pessoas que procrastinam muito, pessoas que têm uma baixa autoestima, uma falta de amor próprio agressiva, pessoas que não conseguem evoluir na vida, pessoas que não têm produtividade, pessoas que têm problemas sérios com dinheiro, por exemplo. Tudo isso são coisas que tu tens que ir ao teu subconsciente, às vezes à tua vida, aos teus pais, à tua família, não é? Aquilo que tu trazes da tua família, padrões que te limitam. E outras vezes tens que ir a vidas passadas, a circunstâncias muito mais lá atrás. E isso precisa de terapia. Não é? Isso precisa de terapia, definitivamente. Não vais... Não é? A consciencialização é uma terapia. Ok? Mas nem todas as terapias funcionam só na consciencialização. Além de que é um processo mais moroso. Não é? E tu andas ali sempre tal. Portanto, terapia é ótima para tu poderes ter um auxílio. Quando eu comecei a fazer terapia há uns anos valentes atrás, eu senti que existia... O pessoal entrega-te, tipo, tu vais à psicóloga, ou vais ao psiquiatra, ou vais a um terapeuta holístico, ou vais à acupuntura, qualquer coisa. A maior parte das pessoas, eles entregam, tu vais lá, aquela hora é tua, fazem-te o tratamento, até podem dar uma dica ou outra do que podes comer, do que não podes comer, não é? Ou do que tu podes fazer, mas ninguém te dá a mão no teu caminho. E nos dias em que tu acordas e estás tipo, tem-se-me atirado da ponte, o que é que tu vais fazer nesse dia? Não vais tipo te lembrar que aquele indivíduo, que a psicóloga te disse para tu dizeres não sei o quê, sou bom, eu gosto, minha vida é incrível. Não vais te lembrar disso. Não vais tipo, até podes tomar um comprimido que o psiquiatra te deu, mas estás numa, né, estás a anular emoções. E como é que se faz nesse dia? Tu vais falar com a tua mãe, com o teu companheiro, que não podes dizer aos teus filhos, quer dizer, tens de estar lá pronta, tens de fazer o comer, tens de lavar a roupa, tens de ir trabalhar, tens de estar exímia, super produtiva no trabalho, mas estás na merda. Como é que tu fazes nesse dia? Eu vou dormir outra vez. Eu só acordei mal disposto, fosse melhor ir dormir outra vez. Mas isso não foi uma decisão, só uma tristeza profunda. A solapada.
que não te faz nada sentido. Essa é boa. E eu, curiosamente, refugio-me ou para a natureza e espero que no dia a seguir isto, às vezes lamento mesmo, ou seja, deixa-me mesmo bater no fundo. Estou mal, mas deixa-me estar mal, porque sei que depois de bater no fundo, tenho que ir outra vez para cima. Mas lamento-me bastante e falo muito comigo próprio. Mas não te devias lamentar. Se for falar com alguém também, eles estão preocupados com a vida deles e às vezes não é. Não me devia lamentar. Não. Devias de aceitar apenas. Porquê? Porque tu não tens só momentos bons na vida. Isto já fugiu aqui um bocadinho à história, mas é isso. Pá, estás mal. E tu por acaso tens a possibilidade de ir para a natureza. A maior parte das pessoas que se calhar tentam ouvir isso vai dizer, para calar. Como se eu pudesse agora sair de trabalho e ir para o meio da natureza. Não podem. Mas assume. Fim do dia. Que seja. No melhor momento. Mas o problema maior é está toda a gente a nadar contra a corrente. Para quê? Vais-te cansar mais. A palavra que muda a vida das pessoas, que é uma palavra que tem que ser uma atitude, não é? Que é uma palavra super comum. Aceitação. Tudo na vida é sobre aceitação. Não é sobre, tipo, cruzares os braços e deixares que a vida... Não é sobre isso. É sobre aceitação. Hoje não estás bem. Aceita. Ama-te, abraça-te. Hoje é um dia menos bom, está tudo bem. Hoje vais ser menos produtivo, menos feliz, menos alegre. Protege-te. Cuida-te. Ama-te. Não é? Pá, não deves comer porcaria, mas hoje apetece. Hoje sentes que te vai reconfortar. Come. Sentes que ir correr te vai fazer melhor. Vai. Sentes que queres chegar a casa e te deitar na cama, não converses com ninguém. Mas respeita-te, assume. Não olhes para isso como mas estou sempre mal, mas porque é que eu estou mal, mas não tenho motivo nenhum para estar mal, ou porque não sei, a minha vida é uma porcaria, o meu trabalho é não sei o quê. Pá, isso só vai energeticamente te pôr mais down. Sim, mas, por exemplo, no meu caso, ajuda-me a perceber o que é que eu estou a fazer que não se identifica comigo. Muitas vezes é nesses momentos que eu me alinho. Pá, aqui coisas que eu não estou a gostar de fazer, ou pessoas com as quais eu não estou a ter a ligação que gostava de ter, para mim ajuda-me a alinhar. Ou seja, depois tenho que tomar uma atitude. O que é que eu vou fazer com isto? E é isso que às vezes me revolta. Tenho que mudar e a responsabilidade é minha. Mas o que te revolta não é a sensação de teres que mudar. É o teu subconsciente que não quer ter nem o trabalho, nem a chatice, nem não sei o quê, para mudar aquilo. Diz, pá, fui-me meter naquilo, agora vou ter que não sei o quê. Pá, sou mesmo... Não é? E está tudo bem. Se tu fizeres ao contrário, o processo ainda é mais natural. Que é, pronto, é a vida a acontecer. Eu digo isto muitas vezes nas minhas terapias. É a vida a acontecer. Às vezes não está a acontecer mais nada, Tiago. A vida está a acontecer. Não é um eclipse, não é uma lua, não é um equinócio. Não é nada. Não é tipo o mundo contra ti. Não, é a vida a acontecer, é normal. Sim, é a dualidade das coisas, não é? Claro. Noite ou dia, o bom ou o mau. Que tens que ter. Tem que haver aqui um... Que tens que ter. Mas isto para chegar àquela conversa que estávamos a ter, que é, eu acho que o que falta hoje em dia é pessoas que dão a mão umas às outras. Seja na terapia, seja dentro da terapia, seja fora. Mas eu acho que cada vez é mais ego e cada vez o egocentrismo está presente. Isso vai ser um desafio daqui para a frente. E depois quando tu dizes esta cena de que nós devemos fazer aquilo que nós gostamos e tudo, parece que cada vez mais é só nós. E pouca preocupação com os outros. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Tu não podes viver... Pá, os monges são incríveis, são. Mas eles vivem lá no Monte Kurama e só apanham florzinhas de chão e coisinhas. Então parece que estou a desvalorizar. Não estou, mas é muito fácil ser budista. É muito fácil ser... Não deve ser, mas quer dizer, é a mesma história de... Eu percebo a doutrina, por exemplo, budista. Que realmente é eu sigo muito o budismo e o taoísmo, mas imagina, e sou cristã. Nada contra. Portanto, eu sou um bocado de tudo. Mas aqui é... Pá, eles abdicaram da vida deles e estão lá no cantinho deles, na meditação deles, cada vez mais longe das circunstâncias que os rodeiam, ou seja, as circunstâncias que os rodeiam são cada vez mais paz, amor, natureza e não sei o quê. É normal que eles estejam em mindfulness, é normal que eles estejam a atingir um estado de nirvana ou que seja esse o processo. Agora, difícil é tu estás aqui com salário mínimo ou com salário baixo, que seja, a viver, a pagar contas, a teres de vestir, a ter que parecer bem, a ter que parecer saudável, a ter que parecer fit, a ter que parecer cool, a ter o telemóvel, o carro, a roupa. Pá, isso é que é difícil. Acordar todos os dias de manhãs para um trabalho
sustentares uma família ou a tua casa e depois ao mesmo tempo queres viajar, mas só tens 20 e não sei quantos dias de férias por ano e depois, tipo, sabes? Depois só podes tirar férias naquele tempo porque a empresa diz, porque tu nem tens direito a tirar férias quando tu precisas ou quando tu sentes que queres. Ou seja, isso é que é difícil. Portanto, é preciso arranjar maneiras de tornar a nossa vida, dos nossos cidadãos comuns que contribuem para a sociedade e que fazem com que isto efetivamente evolua em todas as formas possíveis e imaginárias, é preciso tornar esta vida mais fácil, não é mais difícil. Mas para isso, quase que é preciso renascer, porque nós somos educados desde a infância a esta vida. E depois é as crenças, é isto que se vai enraizando e tudo mais. É mesmo Achas que é preciso preciso? fazer. Porque já os tais hábitos que já vêm desde a infância. Os meus pais disseram que é preciso trabalhar para ter alguma coisa. Mas também estamos a viver a vida que não. Que alguém queria que a gente vivesse, não é? Mas é tal coisa da sociedade nos leva a isto. Quase que é preciso sair da sociedade, observar o que é que eu posso fazer diferente e se posso, de acordo com os objetivos que eu tenho. É assim, tu podes ir viver para o monte no Alentejo e não precisas de viver em conformidade com a sociedade. Não tens internet, não tens luz, não tens nada e vives. Tu consegues viver assim, certo? Consegues, mas também não queres, pois não? Mas também não queres. Olha, olha que há dias que me apetece mesmo. Eu sei, eu percebo. Mas nós não podemos fazer tudo isso, não vamos, né, abacalhar ali os montes alentejanos todos. É preciso, efetivamente, ter um equilíbrio sobre isto. E o teu equilíbrio é diferente do meu equilíbrio. Por isso é que, por exemplo, para mim, nas medicinas alternativas ou na medicina tradicional, inclusive, não faz sentido nenhum alguém que tem uma depressão, uma ansiedade, né, catalogar as pessoas todas em doenças ou em bloqueios, o que tu lhe quiseres chamar, né? Tipo, condições, vá. Em condições, não, e metê-las todas num saco e dizer, bem, este toma antidepressivos e não sei o que, aquele toma não sei o que, aquele vai fazer jiu-jitsu, não é, nós não somos todos iguais, nós somos diferentes, por todos os motivos. Não é? Há gente que nasceu para empreender, para ganhar dinheiro, para ser líder, há quem não nasceu, e está tudo bem, porque nós precisamos todos uns dos outros, não é renascer, na verdade talvez seja, porque a pergunta aqui é, quantas vezes já morreste na vida, na tua própria vida? Imensas. E já nasceste. E fizeste diferente. E houve umas vezes que fizeste melhor e fez-te mais sentido. E outras vezes que fizeste cagada outra vez e foste outra vez renascer, não é? Portanto, a ideia é mesmo essa. As pessoas, a saúde mental tornou-se tão frágil porque as pessoas pararam de olhar para dentro, as pessoas começaram a sair. Os nossos antepassados, os nossos avós e bisavós, eles viviam no campo, com a mão na terra, não é? Eles acordavam, eles deitavam, levantavam-se e deitavam-se com o sol, que é a melhor vitamina que tu podes ter. Eles comiam coisas que eles próprios cultivavam, não todas, mas sim. Uma vida medíocre não era. Tinham mais filhos, conversavam mais, viam menos televisão, se calhar nem havia televisão, dependendo das pessoas, bebiam água do poço. Em termos de comunidade, há um acho que já não está na Netflix, mas há um documentário muito bom que acho que é Blue Zones, não sei se já viste, que é um indivíduo que estuda as zonas do mundo, comunidades que vivem mais anos, mais de 100 anos, acho que se chama Blue Zones, mas não tenho a certeza. Que vivem mais de 100 anos. E quais são efetivamente os motivos, as coisas que fazem com que as pessoas vivam mais? Acho que são 5, não tenho certeza. Que sou péssima, a minha memória é péssima. Então, mas há ali umas engraçadas que é Ikigai, que é o propósito de vida. Ok? Um dos motivos que te faz viver mais é o teu propósito de vida. Por isso é que há muita gente que entra na reforma e morre. Não tem motivo nenhum para acordar de manhã. Mesmo que o trabalho seja uma coisa chata mas é uma pessoa sistemática. Antigamente o pessoal nem pensava se gostava ou se não gostava de trabalhar. Arranjou-te aqui, olha, o teu padrinho, o teu tio, Santo António, arranjou-te um emprego aos 14 anos e tu vais. E tu assumes a tua posição, sentes-te útil, sentes-te provedor, és homem, por exemplo, e vais prover a tua família e fazer o teu melhor. Foi para isso que tu nasceste. Para lá pensar se gostas daquilo, se tu não gostas. Ai, não me manda fazer isso, não está na minha função. Amigo, tu te pagar, pode-te mas a trabalhar, faça alguma coisa, não é? Ikigai, propósito de vida. Uma das coisas que toda a gente pode fazer é o que é que faz com que tu acordes de manhã? Qual é a coisa que te faz
esta energia vital que pulsa o teu coração, tu abris um olhozinho, claro, um dia com mais sono, outro menos, mas abris o olho e saberes que vais fazer tipo uma coisa que tu gostas, seja teu ou não seja teu. Esse é um dos maiores fatores em termos de saúde mental que pode resolver a tua vida, ok? Mas nem toda a gente tem a possibilidade. Oh, amigos, não tem nada a ver com isso. As pessoas são tão formatadas na reclamação que é a primeira coisa que elas... Tu podes, tipo, tu até podes ir trabalhar numa coisa que tu não gostas muito, o teu motivo é trazer dinheiro para casa, mas ao fim do dia vais fazer não sei o quê e estás mortinho que isso chegue. Estás mortinho para ir correr ao fim do dia, estás mortinho por ir treinar, estás mortinho por chegar a casa e fazer uma refeição saudável, ou por estar com a tua mulher ou com os teus filhos. Pá, qual é o motivo que faz com que o teu dia valha a pena? Ikigai. Depois, comunidade. É um dos motivos que mantém as pessoas a viver mais tempo. Comunidade. Ajuda. Entre ajuda, partilha. Ok? Que é, quantas vezes tu negaste convites de amigos teus que te diziam só, pá, vamos jantar ou vamos tipo tomar um café, tipo meter conversa em dia, e tu achaste aquilo tipo, não tenho tempo, não tenho pachorra. Eu não tenho tempo só, tipo, não consigo estar com esta pessoa porque eu sei que esta pessoa fala muito e eu não tenho 2 horas para ele hoje. Se aquele amigo teu se suicidasse no dia a seguir, tu ias ficar arrependido. Ias pensar, pá, porque é que não me ligou? Primeiro toda a gente para o Facebook e Instagram, né, se isto acontece, mas porque é que não me ligou? Porque é que não me disse? Porque é que não me procurou se precisava de um amigo? Procurou! Houve pedidos de ajuda, não é? Imensos. Só que não são tipo, olha, estou a pensar em me matar, não queres vir tomar café comigo? Pá, a pessoa não faz isso. A pessoa não faz isso. Tu mandas mensagens para o pessoal, tipo, olha, vamos almoçar, olha, vamos jantar. E as pessoas têm a sua vida, está tudo muito bem. Ok? Nós estamos a falar de casos específicos. Mas normalmente é isto. Porquê? Que tu falaste há bocadinho. As pessoas estão tão centradas nelas mesmas, não é? Mas quer dizer, caramba, se não existir mais nada no mundo, ninguém, só tu. Pá, que tristeza também quer, não é? Tu até podes fazer um healing, uma cura brutal, aprendes montes de cenas, mas ao mesmo tempo não tens experiências, não tens pontos gatilhos que te são desbloqueados, que são ativados, relações amorosas ou interpessoais ou no trabalho, que despolotem coisas que tu precisas de trabalhar, que tu precisas de mudar, por exemplo, padrões da tua infância. Não é? Não há essa circunstância que te faz ser quem tu és e que te faz trabalhar coisas que tu precisas de trabalhar. Então também não faz sentido ser sozinho. Ou seja, isto é claramente um equilíbrio entre aquilo que tu precisas fazer dentro de ti e viver em conformidade com os outros. Mas virar as costas aos outros não é opção. Porque quando tu precisas deles, tu vais lá bater à porta. 3, 4, 5, 6. Pá, e os meus amigos morreu o meu pai, a minha mãe, ou o meu gato, ou não sei o quê, e os meus amigos, ninguém me ligou. Mas espera aí, quando ele te ligou, tu estiveste lá. Quando ele te procurou, tu abriste-lhe a porta. Então como é que tu estás à espera de uma coisa que tu não fazes? Isso não vai acontecer. Se tu não fores uma pessoa pré-disponível, tu naturalmente quando precisares dessa pré-disposição, tu não a vais ter. Achas que é mesmo assim? Acho a energia de caraças. Porque por acaso já senti que às vezes, mas isso acho que é comum. Senti que dás mais que aquilo que recebes. Depende das pessoas, depende das circunstâncias. Claro que eu estou a falar de uma forma muito abrangente. Há pessoas que dão tudo e não recebem nada. Aliás, só recebem uns coices jeitosos e problemas empresariais ou amigos ou não sei o quê, não é? Estamos a falar assim, de forma muito global. Mas isso é preciso ter inteligência emocional e perceber se aquele lugar é para ti ou não. Então, peraí, estás sempre a dar àquela pessoa e aquela pessoa, tipo, não é? Está sempre a aproveitar. E tu não nutres nada dali, pá. Mãe, se calhar já fez o papel que tinha para fazer na tua vida, não é? É preciso renovar. Se calhar já aprendeste o que precisavas de aprender. Quantas relações de amizade tóxicas existem? Milhares. Milhares? Mas porquê que continuas lá? Eu gosto dela. Pá, também gosto muito de chocolate, meu. E não como chocolate todos os dias, não posso. Não é? Portanto, há realmente que haver aqui um equilíbrio entre isto e aquilo. Agora, eu posso odiar, eu não odeio ninguém. Graças a Deus. Mas eu posso odiar a minha vizinha do lado. Mas se a velhota caiu na escada, eu não lhe vou dar uma mão? Que tipo de... Por muito que ela me tenha feito mal, por muito até eu acho que ela mereça, eu não lhe vou dar uma mão se eu a ouvir estendida no chão. Mas é curioso que isso está a acontecer. Pois está. Isso está a acontecer. E é muito triste. É aquela história de tirar uma foto com a velhota que eu achou. Então, é mais isso de registrar e tudo. Cada um está na sua cena, que se enrasque.
Mas como é que... Mas depois como é que tu vives? Tu não vives sem as pessoas também, Exato. não é? Tu não vives sem as pessoas. Tu precisas, tipo, da pessoa que trabalha no supermercado, do dono do supermercado, dos repositores do supermercado. Da mesma maneira que precisas dos mecânicos para fazer com que o carro funcione, os trolhas que fazem as estradas. Tu precisas de toda a gente. E quando as pessoas acham que vivem num mundo em que as atitudes delas só... Olha, aconteceu uma coisa há uns tempos. Andava a tratar de uma situação, pá, e finanças e segurança social é uma chatice, não é? Uma chatice, porque eles têm ali um poisozinho e o pessoal não se esforça mais e é aquilo, pronto, ok. E eu andava entre a segurança social e as finanças a tentar resolver uma dor de cabeça que eu tenho, pronto. E na segurança social disseram-me que eu tinha que ir para as finanças. Eu estava na fila das finanças, tipo, há 40 minutos. E vem um senhor, ou seja, fora, não tinha ticket, nem tinha nada, ou seja, já só para ganhar um ticket, ok? E o senhor vem e pergunta a alguém que não esteja para pagamentos. Eu pensei, não estou para pagamentos, eu quero uma informação. Que me disseram que aquele lugar me daria a informação que eu precisava para me fazer chegar onde eu precisava de chegar. E aquele senhor, na porta, olhou para mim e disse, não, nós não sabemos nada disso. E eu fiquei, uma história do costume, não é? Então deixam para aqui, tipo, a jogar ping-pong. E disse, pois, mas a senhora, pai, já me estava a passar. Que eu não sou uma terapeuta, tipo, aliás, acho isso ridículo, aquelas pessoas que, não sou, nada disso. E o homem, e eu disse, não, desculpe, se me disseram, eu já andei para lá, para cá, e ele mandei um bocadinho a voz. Disse, não, pá, não vou sair daqui, você tem que me dar uma resposta. Ele disse, mas a única resposta que eu tenho é essa. E eu disse, mas isto não funciona. E ele, depois, não sei, não tenho mais nada para lhe dar. Pá, eu estava, já, sabes, pronta para... E a segurança a chegar. E eu olhei para o senhor, e não, eu levantei só um bocadinho a voz também, não foi assim uma coisa. Mas uma fila de gente. Eu olhei para o senhor e ele tinha uma mão assim atrás da porta, ou seja, a porta estava entreaberta e ele estava a tremer. Opa! E eu pensei assim, eu só me apetecia, não é? Que ninguém me resolve o assunto. E eu olhei para ele e disse, ok, obrigado. E vim embora. Eu sentei-me no carro, respirei fundo e pensei assim, nós não sabemos o que é que as pessoas estão a passar. Nós não sabemos, Tiago. E eu estava a provocar uma sensação de desconforto, provavelmente de ansiedade. Aquela pessoa pode nunca mais dormir à noite por causa daquilo. Eu não quero ser a pessoa que faz com que alguém se sinta mal. Eu não quero que alguém tenha a minha imagem, a minha voz, em qualquer circunstância da vida. Eu não quero ser a pessoa que alguém não consegue evoluir ou que alguém não confia em alguém, sabes? Por minha causa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero esse peso para mim. Se eu não souber fazer melhor, eu vou-me retirar. Porque eu não vou saber fazer melhor do que aquilo. E claro que nós somos todos humanos. Atenção. Mas eu não sei o que é que aquele senhor no trânsito está a passar. Ele pode ter... Pá, aconteceu-me há pouco tempo. Eu estava numa lástima porque tivemos que... A minha cadela de 15 anos faleceu e a maior parte das pessoas não consegue entender, não é? Este luto que tu tens que fazer por um animal. Eu estava na miséria. Eu não queria. Depois eu vim do sul de França, eu fui picada por uns mosquitos, tive uma alergia no corpo inteiro. Ou seja, uma semana que eu estava cheia de trabalho, estava a voltar, depois de ter uma experiência extraordinária numa reserva francesa onde nem podes dormir, ia dormir lá. No topo de um jeep numa tenda, uma experiência extraordinária no eclipse, uma coisa que nunca fiz na vida, e depois o oposto, e pessoas a exigirem de mim coisas e a serem más comigo, e eu num momento super frágil, onde não podia nem ripostar, nem me defender. Esta pessoa, tu não sabes o que aquela pessoa está a passar. Então a minha forma de viver é, eu não quero ser a pessoa que traz maus sentimentos, más sensações, bloqueios ou traumas a alguém. Então, se eu não souber fazer melhor, eu vou-me retirar. Sempre. E às vezes sou eu que fico na lama a tentar perceber, porque isto acontece com relações, não é? Com relações amorosas, relações de trabalho, negócios, dinheiro que se perde, uma série de coisas que acontecem na vida. Mas eu prefiro ser essa pessoa. Porque o que dorme comigo é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu não quero mesmo, de todo, em circunstância nenhuma, ser a pessoa que causa um bloqueio a alguém, que causa um desconforto, que a pessoa fica a cismar, que ela se sente mal, que se sente pior do que aquilo que ela já está. Curioso dizer isso, porque às vezes há dias que nós não estamos para nada. Estamos naquele dia, pá. Se voltarmos no outro dia ou se falarmos com outra pessoa, o resultado pode ser totalmente diferente. É a mesma história quando alguém te diz assim,
Eu não percebo. Toda a gente é mal educada comigo. Toda a gente reclama, toda a gente não sei o quê, toda a gente não sei o quê. Qual é o teu approach? Qual é a energia que tu trazes para uma história? Por exemplo, na segurança social. Tu vais à segurança social, naturalmente tu vais ter um... Porque é que as pessoas são todas arrogantes? Toda a gente chega lá e já para... há pessoas incompetentes em todo lado. Olha, eu lembro-me que uma vez... A primeira vez que eu fui para Lisboa assim muito tempo. E toda a gente odeia Lisboa, não é? O pessoal do Porto, não curto Lisboa. Não sei. Eu adoro... Aliás, eu adoro todo lado. Na verdade. Eu lembro-me que eu ia ficar umas semanas lá largas a estudar, já há uns anos valentes atrás, e eu não sabia como é que funcionava o metro. Pá, nós nem tínhamos assim um metro no Porto, está a saber assim uma cena. Eu também não ando muito de metro agora, mas pronto. E eu não sabia, então dirigi-me a um senhor da cabine. Tinha lá uma cabine e eu dirigi-me ao senhor. E cheguei lá e eu assim... Olha, pá, precisava de ir daqui para ali e não sei muito bem como é que é de fazer porque vou estar X tempo para eu me ajudar. E o senhor olha para mim e diz assim: mas não tem ali as máquinas? Você vai às máquinas e compra os bilhetes. Ele não se mexeu. Eu respirei fundo e disse: olha, desculpa, eu tratei-o mal. Fui mal educada consigo. Se eu vim aqui foi porque eu precisava de ajuda, efetivamente eu não sei. Eu não sei o que é que eu hei de comprar na máquina. Se você me disser o que é que eu posso comprar na máquina, eu compro. Mas eu não sei. E o homem olhou para mim e ficou assim, tipo, meio encabacado, sabes? E ajudou para resolver o meu assunto. Porque se eu virasse para ele e lhe dissesse: está a falar por aqui. Uma pessoa bem, não sei quem. E nem ia provocar mais má sensação. Tiago, eu não fui sempre assim. Eu já fui ao contrário. A pessoa que discutia no trânsito toda. Sabes? Que ia atrás dos carros das pessoas. Sempre chateado. Já fui. Não sou mais Mas isso também é comunicação. Também a pessoa do outro lado ganhar consciência. Ok, só estou aqui a pedir ajuda. E se nós, lá está, devolvemos com a mesma energia, não vai haver um santo daquele lado que vai dizer: olha, desculpe lá. E tu, o que é que tu entregas? O que é que tu trazes? Se tu trouxeres raiva, ou apanhas alguém muito fixe, muito zen e muito até de boa, que não está muito equilibrado emocionalmente, ou então tu vais receber igual. Estás a fazer a mesma língua, no fundo. Vais plantar batatas e apanhar cenouras, não é? E colher cenouras. Tu plantas batatas, vão nascer batatas. Que exato. Se és uma pessoa frustrada, em constante frustração contigo mesmo, em constante debate contigo mesmo, em constante... O que é que tu vais entregar ao próximo? Seja ele quem for. É exatamente igual. Portanto, é normal que recebas, não é? Ou se não receberes, a pessoa vai se afastar. Porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me faz uma surpresa, ninguém... Mas... Meu, se calhar se o que tu trazes aos outros é pain in the ass, o que é que tu estás à espera de receber? Não é? E tu há bocado falavas que quando nós estivermos assim nesta incerteza e nestas dúvidas todas, o ideal é parar, sentir e por aí fora. E aquela malta que já está nesse estado, está parado e não faz nadinha. Há uma diferença entre não fazer nadinha, não é? Porque esta história de voltares a ti é consciencializares o que está a acontecer contigo, primariamente, não é? Não é tipo desistires. É diferente. Entendes? Quando tu desistes, dizes: opá, quero saber mais. Vou trabalhar, faço o meu dinheiro, sou uma pessoa triste, a minha vida não faz sentido nenhum. Tenho aquela companheira ou não, ou sou solteiro. Não quero mais nada da vida. Isso é diferente. São coisas diferentes. São pessoas que não encontram alegria na vida. São coisas completamente diferentes. Agora, o pessoal que normalmente está num estado consciente de parar, um pessoal que está num estado consciente, até está muito ocupado, sabes? Está muito ocupado a perceber o que está a acontecer, a perceber como é que o teu corpo reage, a perceber como é que a tua mente reage. Pá, hoje não dormi bem, porque é que hoje não dormi bem? Hoje sonhei com não sei o que, será que isto é... Porque, ontem pensei nisto, ontem à noite fui dormir a pensar nisto, ou vi um filme sobre isto, ou seja, mesmo as rotinas de sono. Porque é que não dormes bem? O que é que tu estás a fazer que faz com que tu não durmas bem? Qual é a tua maior preocupação? Então agora, vou parar, percebi que não durmo bem. Porquê que não dormes bem? Há pessoas que não dormem bem porque trazem do útero da mãe um stress que faz com, ou seja, um estado de alerta do útero da mãe ou da infância. Pessoas que tiveram naturalmente famílias mais agressivas ou que tiveram problemas ali, não é? Ou seja, pessoas que viveram em guerras ou pós-traumático de guerras, pessoas militares, ou seja, são pessoas que estão em estado de alerta constante, são pessoas que naturalmente não dormem bem. Então é preciso perceber porque é que não dormes bem. Às vezes não dormes bem porque estás a tomar café depois das 3 da tarde. Às vezes não dormes bem porque não estás a fazer exercício físico, portanto não estás a libertar nada, a tua energia, não é? Trabalhas no computador todo o dia e tens uma energia física que é preciso ser libertada e que tu não a libertas.
Às vezes não estás a fazer uma boa higiene de sono, estás a ver tipo filmes de terror até à noite e não vais conseguir dormir. Tu até gostas de filmes de terror. Pá, mas não podes vê-los à noite. Depende, há pessoas que podem. Não é? Ou seja, é preciso tu perceberes. Então, ou seja, a malta que já está parada, não é que desistiu da vida, mas é que já está parada conscientemente, vai acabar por perceber. Pá, eu até gosto. Olha, o paddle até funciona à noite para mim. Ou olha, não funciona. Meditação, tem clube de meditação online. Há pessoas que fazem meditação à noite e que dormem como um anjo. Só acordam no outro dia de manhã. Eu recebo mensagens no outro dia de manhã a dizer assim: pá, nem o despertador ouvi. E quando elas não meditam, não temos meditação, elas não dormem. Qual é o problema dessa gente? Mental. Elas vão com tudo para a cama, elas não têm uma higienização do sono. Não desligam o telemóvel meia hora antes. Não. Ou seja, são pessoas que estão ativas até para a cama. Chegam à cama, querem dormir. Não vão dormir. Quando existe a meditação, existe um processo que é guiado, neste caso que sou eu que dou a meditação, portanto dou a meditação guiada, e as pessoas entram naquele processo de relaxamento mental, a ouvir, a visualizar e vão. Não é? Tu chegas à cama, deitas, estás ali, não dormes. Não é? Então essa pessoa precisa de perceber, tem que fazer uma higienização do sono. Pá, meia hora antes, desligar os telemóveis. Mas eu não tenho vida para isso. Tens vida para isso, tens. Em vez de estás no telemóvel até à última, desligas o telemóvel. Mas tomas bem quando chegas a casa, toma bem antes de ir para a cama. Tipo, faz aquela higienização do sono, ou seja, não gostas de ler, pá, não leias, está tudo bem, mas desliga um bocadinho antes. Tenta, sabes? Ou seja, o que é que funciona para ti? O que é que funciona? Nós estamos aqui, Tiago, para experimentar tudo na vida. É tipo bebés. Sim, e o que funciona num determinado momento pode não funcionar depois mais tarde. Claro. Assim, Claro. havia momentos em que eu chegava à cama e deitava-me e adormecia plenamente. Às vezes, e agora acontece, há dias que o cérebro não para. Então meto uma musicazinha relaxante, às vezes um bocadinho lá do ambientador e aquilo faz É bem. isso mesmo, Relaxa-me e tal. ambientadores, tipo, óleos essenciais, pá. E às vezes eu às vezes ouço pessoas, eu também percebo socialmente há aqui uma história que é a vergonha. Tipo, aí agora, quer dizer, essencialmente nos homens, não é? Se bem que a taxa de suicídio nos homens é assim uma coisa louca. Mas, ou seja, a cena social de tu. Como é que as pessoas me vão ver? As pessoas vão te ver como tu te apresentares. Do julgamento. As pessoas vão te ver como tu te apresentares. Se existir julgamento em ti, vai existir julgamento no outro. Ok, vai haver um amigo teu. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Como eu nunca fui uma pessoa zen. Não sou. Toda a gente acha que eu sou estressada. Não sou estressada, sou super energética. Eu tenho uma energia para dar e vender, meter em caixas e mandar para a Amazon. Vou dormir, mas quando é, sabes, energeticamente, quando preciso parar também, eu faço muito isso. Ou seja, eu saio muito. Vou para Santiago, pá, às vezes do dia para a noite. Minha mãe às vezes liga-me e diz-me assim: olha, queres ficar a jantar hoje? Eu, mãe, estou. Sabes? E é incrível porque a lista de pacientes que eu tenho é mesmo incrível porque, ou seja, eu também os habituei a isso. Essa é a pessoa que eu sou. Pá, amanhã eu vou acordar e se o meu cérebro estiver a explodir, eu não vou conseguir atender ninguém, eu não vou estar em condições. Então eu vou zarpar daqui para fora 2 ou 3 dias, ou vou simplesmente desligar, pá, comunicar, que é importante comunicar. E faço muito isso. E há um estigma, houve sempre. Eu tenho uns amigos meus, né? Amigos de longa data, aquelas, né? Dos 7, 18, 19, né? Piolho, cerveja, tipo, tendem até às 6 da manhã, sabes? Aquela loucura da vida. E quando eu comecei a ser terapeuta, o pessoal ficou todo assim, tipo, tu és meia louca, tipo, né? Aquela situação de eu sou meia louca porque sou fora da caixa. Depois as pessoas vão me conhecer e eu sou super responsável. Tenho tudo feito, tudo alinhado, tudo organizado, sabes? E lembro-me que comecei a fazer os retiros e comecei a ser terapeuta e depois comecei a facilitar os retiros e cenas e não sei o quê. E os meus amigos dessa altura, eles gozavam comigo, era uma cena. Havia fases em que eu fazia detox, ou seja, quando tinha que dar cursos e coisas assim do género, coisas mais energéticas, onde não comia carne nem peixe, não bebia álcool, não fumava de todo, não saía à noite. Bem, eles gozavam comigo. Às vezes tenho um amigo meu que faz sempre anos numa altura em que eu tinha sempre um retiro. Então eles gozavam comigo até não poder mais. Há uns 2 anos atrás, lembro-me que esse meu amigo um dia me ligou e disse-me assim: Cris,
eu sei que tu vais, não sei o que é que se passa, explica-me o que é que estava a acontecer na vida dele, estou louco quando a discutir com toda a gente no trânsito, não consigo dormir, não sou. Acho que preciso de um retiro. Ai, agora precisas de um retiro, tá? Ou seja, aquele indivíduo que gozou comigo, ele disse, pá, eu sei, mas. Ou seja, eu brinquei, gozei com ele, mas acolhi-o. Acolhi a dor dele, acolhi a sensação dele, tratei dele da melhor maneira que eu consegui, apesar de ser meu amigo. Ou seja, e é isto que é. Tu fazes o que tu quiser com a tua vida. Tipo, o que é que interessa? Se tu és mais homem, menos homem, se fazes mais isto, menos aquilo, se és mais mulher, menos mulher, se és mais feminina, se vestes mais vestido, se fazes aquele tipo de ciência, aquele tipo de comportamento. O que é que interessa? Não interessa para ninguém. Ninguém quer saber, na verdade. É só uma forma de projeção. Tipo, olha, agora andas metido nessas cenas. Meu, o que é que importa? Se eu te disser a ti que eu estou num processo difícil, por exemplo, de cancro ou de depressão e isto está-me a salvar, tu vais julgar dessa forma? Não vais. Não é? Ou seja, é só aquela cena, sabes? E também é preciso tirar esse estigma das coisas. A vida é mesmo tua. Tipo, ninguém tem nada a ver com isso. É curioso que em determinado momento pode não fazer sentido, mas mais lá à frente, se calhar, vai fazer sentido. E ainda bem que se cruzou contigo, porque agora consegue resolver. Pessoas obesas a vida inteira. Agora decide, olha, agora lembrou-se, agora anda a criticar toda a gente por causa da comida. Não sei. Não, a pessoa mudou. E olha que bom. Olha que extraordinário que ela conseguiu na mesma vida experimentar duas coisas completamente diferentes. Dois lifestyles completamente diferentes. Não é? Viver naquela pele, sentir aquilo e depois a pessoa acha tudo uma hipocrisia. Ai, não gostavas de fulano ou ciclano e agora gostas. E olha que bom que eu me abri a isso. Olha que bom que eu me proporcionei a não fazer exercício físico e agora faço. Olha que bom que eu me predispus a comer mais saudável e antes não comia. Sim, acho que é melhor perceber o motivo que levou a essa mudança do que primeiro fazer esse julgamento. Que nem tenha havido motivo, até que naturalmente há. Mas olha que bom! A vida é mesmo minha, ninguém paga as minhas contas, ninguém decide a minha. Então, naturalmente, com esta consciência que todos temos, porque é que existe? Eu sei porque é que existe, mas porque é que existe tanto julgamento sobre o próximo? Porque é que existe tanta coisa de. E tu sabes porque é que existe? Claro, então eu sou terapeuta, conheço o back da cena. E então diz-me isso. É projeção. É a tua necessidade. Tu vais julgar o outro porque tu te sentes julgado. Porque te julgaram. E tu te ofendeste. Aquela história do pessoal chegar aqui e alguém diz assim, pá, tu podcast é uma porcaria. Tu sentes-te mal? Dependendo da pessoa, mas provavelmente sim. Porquê? Porque eu não quero sentir isso. Mas tu sentes? É um presente envenenado que alguém te deu. É uma projeção da outra pessoa, não é tua. Ele até pode achar que é uma porcaria e está tudo bem, ele também tem direito a isso. Ele tem direito a essa opinião dele. Independentemente de quais são as coisas que fazem com que ele ache que é uma porcaria, está tudo bem. Porque ele tem direito a isso. É um ser singular que tem uma opinião própria. E está tudo bem. Não deixa de ser teu amigo ou teu seguidor, se calhar por causa disso. Está ótimo. Agora, eu também tenho que saber aceitar uma opinião diferente. E normalmente quando as pessoas não aceitam uma opinião diferente é porque elas não estão resolvidas com a situação que elas fazem. Pode haver imensa gente que não se identifica com as minhas terapias e pode achar que tudo aquilo que eu estou a dizer aqui é mega bullshit. E está tudo bem. Provavelmente vai existir. Montes, os haters são os que mais falam. Os lovers, eles nem sequer só guardam para eles. Também é uma chatice essa história. Mas pronto, os haters falam mais. Mas e está tudo bem. Desde que lá está, ou seja, desde que alguém não chega aqui que diga que tu né? Ou seja, que não tenha também necessidade de te ofender. Também a ofensa também é um sentimento teu, não é do outro. Mas à parte disso, se alguém chegar e me dizer, é porque tu não me ajudaste, não sei o que, eu vou dizer, olha, lamento, mas eu não lhe vou dizer que eu não acho que sou boa terapeuta, mas se a pessoa acha, mas eu não me vou ligar àquele sentimento porque não é isso que eu sinto. Não é meu, é dele. Isso é uma opinião dela sobre mim, que nem me conhece. Ou que só me conhece num contexto. Ficar atento a isso. Não é teu, sabes? É mais uma situação interna do que externa, não é? Sim, naturalmente, sim. Por isso é que esta história do que é que tens de fazer mentalmente é voltar a ti. O que é importante para ti? Tu, Tiago, quem é que tu és nestas circunstâncias que se apresentam? Não é? Por isso é que as terapias não podem ser todas iguais. Por isso é que os protocolos das pessoas não são todos iguais. Não é? Quer dizer, há pessoas que precisam de começar e não podes lhes aplicar nada ali. Sabia um ditado antigo que dizia: quem não se sente não é filho de boa gente. Mas isso é, por exemplo, vês tipo
Imagina, passas numa paragem do teu carro e vês um indivíduo a bater numa mulher, por exemplo, ou uma mulher a bater num homem. Se tu não te sentes, não és filho de boa gente. O que é que acontece? Hoje em dia ninguém para. Porquê? Porque naturalmente existe uma sociedade que faz com que as coisas sejam assim. Porque se tu fores lá, vais ter que chamar a polícia, vais ter que ir de boa, vais ter que perder tempo de trabalho, vais ter que não sei. E se calhar eles ficam bem porque não apoiar a vítima é uma chatice, não é? Ou seja, há aqui um problema e tu não queres te chatear. Então ninguém se quer chatear, então ninguém se mete em nada. Quer dizer, criticam se o teu podcast é bom ou mau, a roupa que tu vestes, o carro que tu tens, mas ninguém se quer chatear. As coisas que as pessoas se deviam chatear, que deviam de assumir posições, não assumem. Por isso é que o mundo está como está. Porque ninguém quer ofender o outro. Ofendem. Naturalmente ofendem. Ai, estás tão gorda? O que é que te aconteceu? Ai, estás muito magra. Ai, estás com umas olheiras, estás muito encopada. O que é que te aconteceu? Estás mal. Ai, vi um vídeo teu, tu não estás assim bem disposto. O que é que te aconteceu? Sabes? Ou seja, opinam. Mas não opinam sobre aquilo que devem de opinar. As causas que devem de ser efetivamente valorizadas não são. Mas pronto, tu vês. Tu não te vais doer? Eu vou-te dizer, eu vou sair do carro. Se calhar até vou levar. Mas eu se for dormir a saber que não fiz nada sobre aquilo, aí é que eu não durmo. E se calhar vão-me prejudicar, que é o que acontece muitas vezes. Mas eu não consigo. Pá, mais que não seja ligar à polícia. Ou tipo, apontar o carro para o gajo, sei lá, tipo, atirar-lhe qualquer coisa que eu tenha no carro, não sei. Mas quem não sente, não é filho de boa gente, é nesse sentido. É curioso que isso está sendo normalizado. Se ver essas cenas e não... Tudo. Tenho casos de adolescentes na escola. Eu vou dizer uma coisa, Tiago, é overwhelming, é uma coisa louca, sabes? É uma coisa louca, tipo, primeiro o comportamento que eles têm e depois a forma como como aquilo é tratado. E depois, claramente, uma criança que está nos seus 12, 13, 14 anos, que está a desenvolver ainda a energia dela, e não é? Tu, dos 0 aos 7 desenvolves a tua energia feminina, e dos 7 aos 14 desenvolves a tua energia masculina, a tua energia de poder, de trabalho, de força. E quer dizer, dentro destas etapas, quando eles andam aqui com problemas gravíssimos de conversas do WhatsApp, fotos, violência, mas uma violência agressiva, não é? Ou seja, quando tu olhas para isto existe nas nossas crianças, nas pessoas que serão os nossos adultos, os nossos prestadores de serviços, os nossos trabalhadores, é grave. E não se está fazendo muito sobre isso. Agora tiraram os telemóveis das escolas, acho eu, não é? Mas ainda assim eu acho que a repercussão das coisas é muito maior do que, sabes? Acho que se demora muito tempo a tomar decisões. E acho que efetivamente nós vivemos hoje em dia numa sociedade em que é tudo tão. Toda a gente mete paninhos quentes porque ninguém se quer chatear. Porque ninguém defende ninguém. Porque ninguém assume a posição. Ninguém dá a cara, ninguém dá o corpo às balas, não é? Quem devia, neste caso. E o que é que acontece? Acontece que isto acaba por se espalhar de uma maneira onde andamos todos aqui. Sim. Amigos, aquela pessoa está a agir mal contigo. Constantemente está a ser parvo, estúpido, agressivo, violento, e tu não queres dizer nada porque não tens nada a ver com a vida dela. Espera aí, então a pessoa vai continuar a achar que está a fazer bem porque ninguém lhe diz nada. Tu estás a compactuar com esta situação. Aos molhos, panóplias deles. Por isso é que os idiotas, hoje em dia, agem como se com um ego que são os maiores da terra deles. Não é? Porquê? Porque ninguém se quer chatear. Ninguém se quer chatear, então ninguém lhe diz: olha, estás a ser parvo, meu. Mas isso diz, mas estás louco? Isso diz às pessoas. Uma vez estava no ginásio, eu tinha um gabinete dentro de um ginásio, e uma pessoa chegou à minha beira. Eu sou uma pessoa que eu emagreço e engordo com alguma facilidade por causa do meu sistema nervoso. Estava com muito trabalho, não sei o que, passar um processo. Chegou e disse assim: estás tão magra? Tu realmente? E eu disse-lhe: pá, estou com uma doença terminal. E a pessoa ficou em pânico, sabes? Assim, isso pá, estou assim, yeah. E a pessoa ficou assim a olhar para mim e disse: desculpa, não sei o que. Olha, por acaso não estou. Mas se eu tivesse, tu não sabes o que é que eu estou a passar. Estás a pagar num ginásio para ficares magra, eu estou magra, é um problema. Ou seja, não tem nada a ver com ser gorda, ser magra, ser bonita, ser feia, vestir, ser alta, não tem nada a ver com isso. É, cada um. Projeção do outro. Para que alguém vai comentar o corpo da outra pessoa? Ela não sabe que está gorda ou que está magra, ela não tem espelhos em casa, não consegue ver. Para que vais lá lhe dizer? Mas eu perguntei-te alguma coisa. Curioso. Mas se tu estiveres doente,
Se tu te tirares numa ponte, se estiveres numa depressão, se estiveres com um cancro, ai meu Deus, já és um coitadinho. Já é válido. Entendes? É como aquela coisa de ser pobre, não é? Parece que o pobre é melhor que o rico. É ou não é? A ideia que vem da sociedade é que sim. Às vezes tu és rico fazendo bem, não é? Sem dúvida. É um resultado teu. E vemos casos de malta rica que ajudam muitas outras pessoas. E eu acho que não há problema nenhum em o ser. Seres rico, não, nenhum. Exatamente, é um resultado. Só que na sociedade é incutido que o pobre é que é melhor que o rico. Porque é incutido na sociedade. E olha que durante um tempo eu tive essa cena que lá está a abundância não vinha porque eu achava que era fixe ser pobre, não é? Era melhor ser. Então, a religião e tudo era essa Sim, cena. é o teu padrão social. Ajudar o outro e por aí fora, um gajo passava a vida a ajudar e o retorno não vinha. E aquela história de quando tu fazes diferente na tua família porque vistes os padrões e começas a perceber e depois afinal de contas tu tens a mania que és melhor que toda a gente. Porque não és tão Não segues os outros, não? limitado, eu não quero dizer outra coisa, mas não és tão limitado como eles, então quer dizer, tu queres o certo e o errado também é relativo, mas tu que estás a fazer diferente, tu que estás a trazer a tua família se calhar para uma prosperidade e uma abundância melhor, um desbloqueio para que os teus filhos, os teus sobrinhos ou os posteriores que entrem em contacto contigo não tenham que levar com esta herança energética, familiar, de tristeza, de escassez, de trabalho árduo, de tens que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Tu que estás a mudar esta situação e não és o que tens a mania que és melhor que toda a gente. Tem mania. Porquê? Porque como és diferente deles, não és aceitado. Não és aceito neste caso. Estás a sair do rebanho. Sabes? Tipo, não, ela gosta de se dar com os... Sabes? Eu gosto de se dar... Olha, mas não sei como é que tu viajas tanto. Isto aconteceu imenso tempo na minha família. Não sei como é que tens dinheiro para viajar. Aliás, eu nem sei o que é que tu fazes. Não sei o que é que tu fazes. O que é que tu fazes para ganhar dinheiro? Não é? Minha mãe também diz isso. É de uma geração completamente diferente. Mas como é que tens dinheiro para andar a viajar? Para fazer? Se calhar tenho o dinheiro que eu uso para viajar é o dinheiro que tu usas para ir ao cabeleireiro, que é coisa que eu não faço, por exemplo. O meu cabeleireiro ganha muito pouco dinheiro comigo, ele corta-me o cabelo tipo 2 vezes por ano, às vezes. Unhas, pestanas, sei lá, toda uma coisa, ou malas, ou roupa, ou carros, ou telemóveis, eu não tenho nada disso. Nada disso me interessa. Eu uso o meu dinheiro para aquilo que me faz feliz, para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu gosto de fazer. Se calhar é assim que eu ganho dinheiro, se calhar é assim que eu faço as coisas acontecerem. Ou seja, não há. Tens dinheiro é porque andas a vender droga. São outras prioridades. A vender droga, não é? E agora falando sobre espiritualidade. Nós há bocado estávamos a falar um bocadinho sobre isso. E eu achei curiosa a tua interpretação sobre a espiritualidade. Que essa malta anda aqui à procura. E sinto que cada vez mais há essa procura, pelo menos nas redes sociais começa a aparecer muito a falar sobre espiritualidade, e tu tens ali uma definição um bocado diferente que eu gostei. Sim, espiritualidade, na minha opinião, ou seja, há efetivamente muitos conceitos e muita coisa, e era o que eu te estava a dizer há bocado. Eu acho que menos é sempre mais, aí a procura, ou seja, tu não vais encontrar em lado nenhum um livro que te diga o que é a espiritualidade. Não há um conceito, então as pessoas ficam muito de género, mas então afinal contas o que é espiritualidade? E é nada mais nada menos, e eu não quero minimizar a dizer que é nada mais nada menos, mas é nada mais nada menos do que voltares a ti. Espiritualidade é autoconhecimento. Porque nós somos todos seres espirituais, todos, a viver uma experiência terrena. Bhagavad Gita, que é o livro budista, diz exatamente isso. Nós somos seres espirituais, e se fosse estudar tipo, os campos energéticos que nós temos, as nossas almas, as vidas passadas, ou seja, nós somos uma alma que encarnou neste corpo, neste nome, com um contrato assinado, que nós fizemos lá quando decidimos nascer, numa Assembleia Geral da Energia, que eu lhe costumo chamar, e tu nasces neste conceito, nesta vida, nesta família, és tu que escolhes os teus pais, és tu que escolhes os teus karmas, és tu que escolhes... não a forma como os vais viver, mas as tuas metas, para assim dizer. E a espiritualidade é uma volta a ti mesmo. Aliás, eu tenho uma frase que eu gostava, ou seja, os meus retiros chamam-se de volta à casa. Precisamente por causa disso. A nossa casa é o nosso corpo. É o veículo que nos foi dado para nós podermos
transportar a nossa alma nesta experiência terrena que nós temos. Então, na verdade, e desmistificando toda esta complexidade da espiritualidade, a espiritualidade é isto, é autoconhecimento. E há uns que têm, depois de tu entrares no teu autoconhecimento, há umas pessoas que têm mais sensibilidade para uma coisa, umas pessoas que têm mais sensibilidade para outra, há umas pessoas que agem e que conduzem a coisa de uma maneira e há outras que conduzem de outra. Há umas que se identificam com, não é? Ou seja, na verdade, se tu fores ver, se tu fores ler o Alcorão, a Bíblia, tudo é a mesma coisa, tudo é nomes diferentes, entendes? É tudo basicamente a mesma coisa. Então, para mim, a espiritualidade é essa volta à casa, sabes? Gosto muito dessa ligação que fizeste ao autoconhecimento. E de que forma é que tu aconselhas as pessoas a se conhecerem a si próprias? O que é que tu consideras o autoconhecimento? A forma como nós reagimos a determinadas situações, energia. É como tu te sentes, é o que tu trazes no teu coração. O teu autoconhecimento é o que tu trazes no teu coração. Porque naturalmente falamos disto já, aqui este tempo todo, sobre os padrões sociais, sobre a família, ou seja, naturalmente isso também é alguma coisa que é incutida em ti. E tu dizes-me assim, isso é autoconhecimento, ou seja, se eu for ao encontro das crenças limitantes que eu tenho, das crenças principais e as crenças limitantes que eu tenho, isso é o meu autoconhecimento? É. Porque tu podes desconstruir depois de as conheceres. Podes fazer hipnose para desconstruir as tuas crenças. Eu não consigo, sei lá, pá, tipo, uma pessoa que come compulsivamente, não é? É uma pessoa que a maior parte da obesidade mundial está caracterizada por uma simples frase que os papás dizem aos filhos, que é: enquanto não comes tudo, não sais da mesa. É que eu ouvi essa. Não sentes inconscientemente quando há coisas na mesa que tu parece que não consegues sair da mesa? E com o teu prato metido a limpo, deixa de mandar coisas para trás. Está no teu subconsciente, alojado, está lá na tua caixa preta, está lá alojado. Ou seja, quando tu voltas a este teu autoconhecimento, por exemplo, agora falei disto, mas uma série de coisas, tu consegues ressignificar estes sentimentos. Primeiro consciencializas e depois consegues fazer hipnose ou consciencialização, depende. A partida não funciona só consciencialização numa crença limitante. Mas, por exemplo, consegues procurar alguém que tu te identifiques e fazer hipnose para ressignificar esse sentimento. Dizer que afinal de contas não é assim. Não é? Não é uma sessão, é óbvio. Não é? Nada que acontece em anos de vida se funciona numa sessão. Exceto deixar de fumar. Deixar de fumar, tu consegues deixar de fumar, não é medicação. Mas consegues. Mas fora isso, ou seja, como é que tu voltas a ti? Assim, devagar, com tempo, com calma, sem pressa. Depois esta gente que quer tudo. Então vou fazer agora todos os cursos, estudar tudo. E como é que integras isso? Faças o que tu fizeres, sejas terapeuta, sejas engenheiro, trabalhares onde tu trabalhas, não importa. Como é que tu integras isso? Porque tu não é só estudar, tu tens que integrar, tens que experimentar, tens que sentir, tens que viver. Entendes? Isso é autoconhecimento. É tu te meteres nos lugares, é tu sentires, não sei se conseguia tomar banho de água gelada, tipo aqueles banhos de água fria agora que fazem super bem. Vai meter dentro de uma banheira com gelo e ver como é que te sentes. Já fiz. Como é que te sentes? Inicialmente sinto ali aquele desconforto. Mas depois quando tu aceitas aquilo, e vai muita aceitação, tens uma experiência brutal. Não é? Tu sais do teu foco, não é? Portanto, o autoconhecimento é isso. É experimentares, é não te fechares dentro de uma caixa. Não seres aquilo que os outros dizem que tu és, sabes? Não te limitares àquilo que a tua mãe, que o teu pai, que o teu tio, que os teus amigos, que o teu patrão, alguém da tua sociedade diz que tu és, a tua mulher. Tu não és, podes não ser, até podes ter sido, mas podes não ser mais. E podes querer deixar de ser qual é o mal. Se calhar o teu autoconhecimento, tu vais descobrir que tu és uma pessoa rude, não és? Mas que vais descobrir que és uma pessoa rude ou uma pessoa arrogante porque levaste umas pancadas na vida e sentiste que tinhas que te proteger. E por isso se transformou em... E então se calhar agora tu só precisas de amar a tua crença interior, de fazer um trabalho de crença interior e perceberes que tu és o adulto que tu precisas para a tua crença interior. Com o amor que tu sentiste que precisavas naquela validação que não tiveste na infância, tu não precisas procurá-lo em relações voláteis hoje em dia. Tu precisas apenas de te amar a ti mesmo e aceitares que tu és mais do que suficiente. Claramente que não é só, é um processo. Mas é por aí. E esse autoconhecimento que tu fazes só contigo. Contigo, um terapeuta, se for o caso, não é? Ou com vários terapeutas também, se for o caso, mas é de volta a ti sempre. Eu estou aqui a processar isto tudo. Achas que ajudaria, por exemplo, chegar ao final do dia, vai ter tipo um diário, o que é que se passou comigo durante o dia?
E de que forma é que eu reagi a isso? Uhum. E isso pode ser também uma meditação? Uma meditação ativa. Desde que não estejas lá com o telemóvel a falar com o chat GPT ou a procurar no Google nada. É uma meditação ativa. É importante as pessoas pararem de... Nós temos que viver, não é? Mas a correria da vida. Então é importante tu encontrares um momento no teu dia, seja na hora do almoço, seja à noite, depende das pessoas, mas encontrares um momento onde tu possas assimilar o que aconteceu. Porque senão o que é que acontece? Tu vais, tipo, trabalhas, fazes a tua vida toda, mesmo coisas más, sentimentos, sensações que às vezes te despolotam e tu não sabes, não é? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 3 meses, 3 anos, 10 anos. Ao fim de 10 anos, tu queres ir buscar aquele teu chefe primeiro que te tratou mal quando tu começaste a trabalhar e te sentias inseguro, que se projeta em hoje seres um chefe de porcaria. Mas tu tens que ir lá atrás. Então, se tu fizeres um journaling, não é? Se tu fizeres uma consciencialização, às vezes nem é só preciso, nem é preciso escrever, mas escrever é terapêutico, ok? Às vezes só agradecer alguma coisa que tiveste no dia hoje. Qual foi a melhor coisa que eu tive hoje? Qual foi a coisa que me doeu hoje? Qual foi a sensação? Porque doeu-me a cabeça. Porquê que me doeu a cabeça? A cabeça é um sinal. A cabeça não é um sintoma. É um sinal. Uma dor de cabeça é um sinal, não é um sintoma. Então tu pensas assim, pá, hoje não é. Porquê que hoje andei todo o dia com dor de cabeça? Se calhar porque foste dormir tarde, ou se calhar porque bebeste um copo a mais na noite anterior e fez-te mal ao fígado, ou se calhar porque andas ansioso porque vai acontecer alguma coisa no futuro que tu até achas que estás de boa com aquilo, mas aquilo está no teu subconsciente a trabalhar, ou qualquer outra coisa. Não é tipo, ok, tomas um comprimido, está tudo, eu também não acho que que a ciência se tenha desenvolvido ao ponto de nós termos que sofrer com uma coisa dessa. Pá, está tudo. Mas não é tu não estás a tratar nada, estás a amenizar a dor para poderes trabalhar, mas porquê que aquilo veio? Entendes? Porquê que bebes sempre café e agora o café te faz mal? Se calhar o teu organismo já atingiu o máximo de cafeína que podia atingir ao longo da vida toda. E por aí fora. Uma série de coisas. O corpo dá mesmo sinais. De tudo. E repara que quando o corpo te dá os sinais, já estás no último estágio de doença. É? Sim. As doenças são sempre emocionais. Isto agora toda a gente vai cair em cima de mim por causa disso. Mas eu concordo. As doenças são todas emocionais. A partir do momento em que tu não as tratas e que vives neste loop em modo automático, qual é a única coisa que faz com que tu pares na vida e avalies a tua vida sem viveres em modo automático? É uma doença. O cancro hoje em dia é a única doença que te puxa o tapete e tu dizes, espera aí, quanto tempo é que eu tenho de vida? Porquê? Porque é fatal. Não é sempre, claro, mas é a única coisa que te chama realmente a atenção. E quando tu começas a colocar em questão que a tua vida está em risco, que está desde que nasceste, desde o primeiro segundo em que tu brotas neste mundo, tu estás em risco. Desde o primeiro segundo que tu brotas. Né? Que tu nasces, na verdade. Até para nascer, não é? Por isso é que a maior parte das pessoas não se lembra do nascimento, porque olha, um monte de gente tem traumas em viver o mundo. A forma como tu nasces diz muito sobre a forma como tu encaras o mundo. Nascer é sofrer. Está categorizado como das piores dores na mulher, o parto, não é? Portanto, nascer é um sofrimento. Por isso é que a maior parte das pessoas não se lembra do nascimento. O que te dói fisicamente, por isso é que a saúde mental só está agora a começar a ser em voga, porque antigamente uma depressão é tipo, mas é trabalhar, não tens mais é nada para fazer, não é? Tu tinhas uma ansiedade, aquilo não é categorizado como ansiedade, tipo, nem existia uma categorização dessas. Ou seja, o que te faz acordar para a vida é a dor física. Então, por isso é que hoje em dia o cancro, estava a falar disso precisamente, hoje em dia o cancro é a doença que mais te alerta. E nós nascemos com prazo de validade e toda a gente sabe disso. E toda a gente vive como se fosse viver para sempre. É uma coisa incrível. Um ego, uma coisa. São os maiores do mundo. Mas tu nasces com prazo de validade. E toda a gente vai morrer. Mas quando tu tens uma doença, tipo cancro, ou física, é que tu dizes assim, peraí que eu vou morrer, pá. Mas tu... Agora já sabes o prazo. Que não, nem sabes. Às vezes até te dão e é mais ou é menos, ou às vezes até coisa no cruz. Mas é a única coisa que faz com que tu despertes. Mas quando a doença já chega ao corpo, é o teu último estágio. É a tua última oportunidade para aprender. Ou aprendes ou já foste. Uma boa cena, ou seja, quando passa para o físico, já houve tantas emoções que foram passadas ao lado. Milhares delas. Desconfortos, a alimentação, noites mal dormidas, coisas que te remoem, que te ficam a matar por dentro, sabes? Mágoas,
ahm, perdões que não são feitos. Tudo isso são coisas que consomem por dentro. E depois, não é? O nosso organismo, ou seja, Então, há malta que é muito boa a esconder emoções. são profissionais. É muito fácil deixar para lá. Não quero pensar nisto, não quero pensar nisto, não quero pensar nisto. Uma mãe que perde um filho, uma dor avassaladora. Uma coisa que tu não sabes o que fazer com aquilo. A tua vida deixa de ter sentido. Pá, os lutos são muito complicados, mas uma mãe que perde um filho para um suicídio. Pá, sabes? O filho escolheu não viver. E ela não foi boa o suficiente. Então ela vive com uma culpa constante. A maior parte. Atenção. Estamos, claramente, eu não estou aqui. Mas uma culpa que te mata por dentro. Mata por dentro. Por isso é que a maior parte das pessoas que têm perdas muito grandes, elas redirecionam o sentimento delas para um voluntariado, para uma ajuda ao próximo. Porquê? Porque a dor transforma. E é para isso que a dor existe. Para te transformar. De outra forma não fazia sentido. Mas que alertas a que... Ou seja, de que forma que nós podemos estar mais atentos a essas emoções para conseguir ajudar a pessoa a tempo de se transformar numa doença? Olha, tudo aquilo que tu não... As coisas quando acontecem na tua vida acontecem para tu aprender. A dor é opcional, já diz Buda, não é? Portanto, é opcional porque, opá, aconteceu-te uma cena, mesmo, choras, claro, o tempo que tu precisas, fazes o teu luto, passas pelas fases todas do luto, processas, mas não isolar-te, culpar-te, ou seja, frequências baixas, tudo que são frequências baixas, a vives no medo, na dúvida, no egocentrismo, tudo que seja na arrogância, sabes, tudo que seja frequência baixa, que tu vivas durante muitos anos, vai-te trazer uma doença. Fibromialgia, por exemplo, é uma doença que eu não vou dizer que é tratável, você não vai fazer disto um caos, mas é uma coisa que tu consegues resolver, por exemplo, muito bem com a hipnose, com meditação. Porquê? Porque mentalmente é uma coisa que tu podes não trazer da tua vida, podes trazer dos teus pais e da tua linhagem familiar, mas é uma rigidez física que também é mental. Tu não te permites a falhar com a tua família. Por exemplo, as pessoas que têm fibromialgia, se olharem para a vida delas, elas ou lhes foram colocadas ou elas próprias sentem um peso gigante de serem exímias, de serem exemplo. E ninguém tem que ser exemplo para ninguém, não é? Ou seja, quando tu sentes o alerta é quando tu sentes que tu estás fora de ti. Quando tu não és feliz, quando tu não ris. Quando tu não és leve, quando tu não dormes. Pá, o pessoal que vai fazer medicação, a gente tem que fazer medicação. Atenção, bipolaridade, esquizofrenia, montes de doenças. Se tiveres uma tentativa de suicídio, é normal que tenhas de fazer uma medicação antidepressiva para poderes ter espaço e tempo para tratar as coisas. É normal, ok? Mas fazer disso uma coisa para sempre, há pessoas que têm que o fazer, mas que são, não é, que não conseguem atingir tanto. Mas aqui a questão é essa: tu não podes ser uma pessoa depressiva a vida toda. O que é que fez com que tu fosses depressivo? Vamos lá atrás, que depois, não é, transformou-se numa série de coisas, não é? Ou seja, eras uma pessoa que lá atrás houve um caso, perdeste a mãe, um filho, o pai, o Santo António, aconteceu qualquer coisa na tua vida e tu és uma pessoa depressiva e começaste a fazer medicação e fizeste a vida inteira. Tu não sabes mais quem tu és. Tu não sabes mais quem tu és. Tu já nem sabes o que é que te faz feliz. Entendes? Ou seja, o sinal é parar de fugir das coisas. Só. Sabes? Parar de fugir das coisas. Elas acontecem-nos para a gente aprender. E às vezes estou a falar de um acidente de carro, às vezes não estou a falar de um acidente de carro. Às vezes tens um monte... Porquê que eu tenho tantos acidentes de carro? Se calhar, tipo, andas distraído. Na vida. Ou se calhar é só a vida a acontecer. Não é? Tenho dores de cabeça, tipo... tenho sempre dores de cabeça, já estou habituado. Não é! Não podes te habituar a isso. Tens de perceber porque é que te dói a cabeça. Não sou feliz. Não és feliz há quanto tempo? Há um mês, 2? Ok, aceitava. Não és feliz há meio ano? 1 ano? 3 anos? Não te lembras da última vez que foste feliz? Sabes? Isso são alertas. Mas pode acontecer ter um trauma e não se lembrar mesmo do que aconteceu? Acontece muito. O teu corpo só te liberta as memórias quando tu estás preparado para elas. Há muita gente que foi violada e não se lembra. Porquê? Porque o trauma recriminou a emoção e a memória porque tu não consegues lidar com ela. Até por segurança mesmo para ela própria. E com a hipnose conseguimos ler? Conseguimos. A todo lado.
tu por cada segundo tens 6 a 7 frames que a tua memória capta através dos teus olhos. Portanto, imagina, eu posso não ter percebido que tinhas ali aquilo, mas se me fizerem hipnose e vir aqui a este momento, eu consigo, nos frames, ver tudo, porque realmente os meus olhos conseguem absorver a informação, só que mentalmente a memória não vai guardar numa parte racional tudo, porque arquivos, mas se precisares de aceder, consegues aceder, através da hipnose. E tens, por exemplo, pessoas que não querem fazer hipnose pelo receio da hipnose. Muita gente. Tem sempre aquele típico de faz hipnose, então usas aquele relógiozinho assim à frente dos olhos. E eu digo, pá, olha que eu consigo transformar numa galinha, peito fino. gosto muito com isso. E é uma coisa que é muito problemática nas minhas relações pessoais. Como eu sou terapeuta, nas minhas relações pessoais é um problema muito grave. Então porquê? Porque as pessoas acham que eu consigo fazer uma manipulação que não consigo, às vezes tomar, é espetacular, mas que eu consigo fazer uma manipulação natural, sabes? Tipo, eu consigo agora estar aqui contigo e transformar-te naquilo que eu te quero transformar. Pá, isso é mentira. Não, como o meu sistema nem sequer vai aceitar, não é? Exatamente. Ou seja, imagina, e o problema das pessoas, da maior parte das pessoas, não faz hipnose porque tem receio. Porquê? Porque perde o controle. Mas, quando alguém diz isto, já está. Quando alguém diz, pá, cena de hipnose eu não gosto muito. Pronto, és naturalmente uma pessoa ansiosa que tem medo de perder o controle sobre as coisas. Mas nós não temos controle sobre nada. É uma ilusão de que temos, não é? Até votar é uma ilusão de que nós escolhemos o nosso partido. Já, pode ser complexo. Há muita gente que tem esse receio, mas há uma coisa muito importante que é, tu nunca perdes o controle de ti mesmo. Na hipnose. Nem na ativa, nem na passiva. O teu subconsciente, o teu consciente sabe, ou seja, imagina, eu agora vou fazer tipo hipnose, e eu agora dizia que tipo, quando tu despertasses, ias tipo andar na rua tipo todo nu. Tu naturalmente, o teu subconsciente iria despertar porque aquilo não é uma coisa que tu normalmente fazes. Não sei se fazes, espero que não, mas... Na rua não. Não, mas, ou seja, ele não iria naturalmente assumir isto se eu mandasse alguém tipo despertar e matar não sei quem. Se for uma pessoa que tenha predisposição a isso, poderá acontecer. Ok? Por isso é que é preciso ter cuidado. Mas isso é como tudo. Quando tu entregas a tua energia a alguém, quando tu entregas os teus problemas a alguém, quando tu entregas a tua fragilidade a alguém, é preciso ter cuidado. Não é? Por isso é que é tão importante as pessoas com quem a gente se envolve. Não é? Preciso ter cuidado com isso. Porque hoje em dia está tudo banalizado, é tudo, não sei o quê, e, tipo, e brincam uns com os outros, por isso é que há traumas atrás de traumas. Mas as pessoas ainda têm muito estigma sobre isso. Porquê? Porque não querem perder o controle. Porque não sabem também, na verdade, não é? Tudo aquilo que as pessoas sentem um bocado, tipo, ou seja, são pessoas incultas sobre a situação. Porque se tu fores ler sobre isso, pá, hipnose. Brian Weiss, que é um dos... Olha, nós nem precisamos dizer Brian Weiss, que ainda é vivo e é da Califórnia e o indivíduo é psiquiatra e faz tipo hipnose de regressão, vidas passadas e hipnose clínica como das melhores terapias. Pá, escreve livros, tem imensos livros escritos sobre, por exemplo, vidas passadas. Uma indivídua que foi lá fazer ia fazer psicoterapia, porque ele é psiquiatra, e ela entrou lá, deitou-se na marquesa e ele só a levou em relaxamento e ela regrediu automaticamente. Então é um livro muito interessante, porque é o primeiro livro que ele escreve sobre todas as vidas que aquela mulher teve e regredia naquela marquesa. Então é extraordinário os lugares que ela alcança e a informação que ela traz. E depois daí ele começou a desmistificar, uma pessoa super conceituada hoje em dia. Ou seja, são psiquiatras que estudaram a vida em toda e que são pessoas super conhecidas, pessoas super credíveis, e se for estudar e se for ler sobre isso, as pessoas vão desmistificar. Ou seja, não estamos aqui não estamos a trabalhar com bruxaria, sabes? Que é aquilo que a maior parte das pessoas acha quando falas em espiritualidade. Pá, é bruxo. Então a gente é bruxo. Trabalhas com espiritualidade. E espiritualidade também é isto. Porque se tu fores aos teus antepassados, se tu fores à tua própria vida, se fores à barriga da tua mãe, tu consegues perceber tudo e desmistificar. Isso também é autoconhecimento. Portanto, é naturalmente espiritualidade. Sim. Mas tu achas que eu preciso de ir a vidas passadas para resolver coisas desta vida? Algumas sim. Outras não. Agora, olha, atendi uma vez um paciente, foi muito engraçado. Eu tenho histórias muito engraçadas de hipnose. A sério, um dia acho que vou escrever um livro sobre isso. Tenho muitas histórias muito engraçadas. E o indivíduo tinha asma. Nem todos os casos de asma se tratam com hipnose. Atenção, ok? Tudo que eu falo é assim, preciso avaliar tudo muito bem. Mas ele tinha, ou seja, o indivíduo, vamos ver, e a asma não nasceu com ele. E tu nasces com asma já é estranho. Estás a ver? Tipo,
que é que acontece num ser, numa alma que já nasce com defeito? Sabes? Já é estranho. Então nós temos todo um protocolo de 3, 4 meses, já não me lembro certo, é que não se faz semanalmente. Todo o processo de vida, de vamos desbloquear, frustração terrível. Tipo, o indivíduo estava melhor, mas havia ali uma coisa. Fiz uma regressão de vidas passadas. E ele tinha sido uma vida passada qualquer, tinha sido metido entre umas paredes, era um prisioneiro qualquer, então eles queriam matar o prisioneiro, então fizeram uma prisão e meteram tipo lá no meio das paredes e fecharam as paredes. E ele morreu asfixiado. Sufocado, asfixiado. Asfixiado. Depois também a volta que morre afogado e por aí fora. O pessoal que tem medo da água, pode ser desta vida ou pode não ser, pode tipo, quando era criança ter apanhado um susto, ou pode a mãe ter medo da água, pode uma avó qualquer, de uma vida qualquer, ter andado a passar de barco para sair da miséria da vida e ter morrido e isso vir em gerações energeticamente na família. Pessoal que tem coisas simples, tipo coisas mais simples da vida que tu possas imaginar, tipo coisas graves, algumas bem graves, outras super simples, pessoas que não conseguem ter filhos, é energético. É preciso ir limpar esse campo energético todo de quem não teve filhos, ou de uma altura que tu abortaste muito, ou de muitas vidas que tu foste uma miséria. Por isso é que às vezes o pessoal diz, as crianças que morrem, ou uma série de situações, claro que não vamos estar aqui a trazer à consciência as crianças morreram, mas uma série de situações, é muito injusto. Tu não sabes o que é que a pessoa veio fazer. Tu não sabes o que é que ela foi. Ou aquela história de toda a gente, quando o pessoal me chega que quer fazer regressão a vidas passadas, porque quer saber o que é que foi na vida passada. A minha primeira coisa é, e se foste um pedófilo e mataste não sei quantas mil crianças? Que se foste o Hitler, e agora? Como é que vais lá? Não. Mas e se fores lá? Assim do nada, como há muita gente que faz. Quero só saber, por curiosidade. Eu não faço terapias por curiosidade. Se quiseres fazer curiosidade, vai jogar ao xadrez, vai fazer o que tu quiseres. Curiosidade não é aqui. Quero saber o que foi na minha vida passada. E se descobrires que foste tipo... Assim. O que é que vais fazer com isso? Vais viver em desespero a vida toda? Vais te sentir mal? Podes fazer, e deves, se fizeres todo um protocolo. E tiveres minimamente apto para lidar com aquela situação. Depois, quando lá chegares. E há realmente coisas que nós trazemos, muitas coisas que nós trazemos para resolver nesta vida que são de vidas passadas. Fiquei com curiosidade. Tens que fazer uma regressão. Tens que fazer um protocolo. Não, tens de trabalhar essas coisas todas. Giro. Cristiana, eu acho que esta conversa está a despertar cada vez mais curiosidade, mas depois nunca mais acaba. Nunca mais. É uma coisa que nunca... E depois uns que se encaixam nos outros, não é? Mas eu gosto de voltar a convidar as pessoas. Por isso, se aceitares, no próximo episódio podemos voltar a falar também de outros temas. Podemos, claro. E queria terminar aqui com algum conselho que tu darias para o pessoal se deixar assim dessa treta e começar a viver de outra forma, ou viver a vida com conteúdo. Olha, eu sou péssima a dar conselhos. Não parece, mas sou. A única coisa que eu tenho a dizer, porque eu não gosto mesmo de deixar-se dessas coisas, sabes? Eu acho que as coisas são mesmo naturais. Então eu acho que o pessoal tem que parar de achar que toda a gente se preocupa com aquilo que eles vestem, com aquilo que eles têm. O pessoal não quer saber. Não é verdade? Tudo aquilo que o outro... primeiro, quando tu sentes a necessidade de parecer, já alguma coisa está errada. Tu tens que cultivar primeiro dentro e depois as coisas naturalmente florescem, não é? De dentro para fora. Portanto, é ao contrário. As pessoas estão a fazer tudo ao contrário. As pessoas estão a adquirir de uma forma exterior para trazer, para sentirem que aqui é que faz sentido. Mas isso é só procura de validação e de acumulação e de reconhecimento. Ou seja, para as pessoas pararem de achar que os outros querem saber, porque ninguém quer saber. Ninguém quer saber de ninguém. No fundo, porquê? Porque as pessoas estão demasiado preocupadas com elas mesmas. E estão-se a afogar todas. Entendes? Não todas, mas quase todas. As pessoas estão-se a afogar. Portanto, aqui o conselho que eu trago é para as pessoas pararem de achar que tudo aquilo que os outros querem saber, tudo aquilo que elas fazem. Ou que se preocupam, ou que se interessam. Sabes? Porque isso é só na verdade, tipo... ocupar tempo. O outro só se vai interessar para ocupar tempo. Na verdade, ele não vai trazer aquilo, nem vai deixar de mim por tua causa. Então, o maior conselho é esse, em vez de cultivarem de uma forma exterior e trazerem para dentro, fazerem ao contrário. Eu não estou a dizer que não têm que ganhar dinheiro, que não têm que ter um posto, que não têm... Eu não estou a dizer nada disso. Que o façam. Desde que efetivamente isso os faça sentir bem. Não que seja um colmatar de outros sentimentos que não conseguem colmatar. Portanto, o conselho é só esse, é tipo, para de merdas. Já chega. Tipo, relaxa.
aproveita. A vida não é só uma, mas esta estás aqui, estás a fazer o que é com a tua vida? Tipo, nasceste, foi um milagre, estás aqui. Tipo, ok, o que é que estás a fazer com isso? O que é que estás a fazer de jeito com isso? Avaliar essa questão, olhar para ti e dizer o que é que estás a fazer de jeito com a tua vida, com o milagre de teres nascido. Isso parece-me um bom conselho. Cristiana, muito obrigado por teres Obrigada vindo eu. cá. E agora para a malta que está a assistir, fiquem atentos àquilo que estão a sentir e muitas das vezes aqueles pedidos de ajuda que nós falamos que as pessoas vão dando e nós estamos tão preocupados às vezes connosco próprios que não reparamos que podemos salvar uma vida, que podemos mudar muita coisa. Fiquem atentos e até ao próximo episódio.